Seja muito bem-vindo ao Faísca Podcast, eu sou Henrique Rocha e hoje a gente vai falar sobre fé, futebol e social. Fé e futebol é uma parada muito boa pra cabeça do homem. Fui machista agora, Ricardo? Não, né? Não. Fui machista não, né? Porque o pessoal fala na hora de homem, pode ser homem pra todo mundo, né? Aquele, o homem bíblico, né? O homem bíblico. Mulher também gosta de futebol também. Gosto, né? Eu gosto muito. Aqui, Tá jogando. Ricardo, pô, te agradeço por ter topado aí trocar uma ideia, bater esse papo aí comigo e assim, quero te pedir pra você, pra galera que não te conhece, um cara muito conhecido, ex-jogador de futebol, pastor também, presidente do Craque da Paz. Fala aí um pouco aí de você aí, Ricardo. Por favor, cara, dá uma introdução aí básica aí da tua vida aí, cara. Bom, sou Ricardo, né? Penudo, nascido, criado em Realengo e depois tinha um sonho, como todo menino, jogar futebol. Comecei jogando futsal. Tu é criado de Realengo? Nascido e criado em Realengo. Depois Poxa Miranda, mas já tava com 13 anos. Caraca, tu é de lá, pra mim tu era daqui direto. Não, vim pra cá com quase 15 anos já, pra cá, pra Jacarepaguá. Pra cá que a gente tá falando Jacarepaguá, né? Pra galera não sabe. Mas aí essa vida, comecei jogando futsal, depois fui pro campo, joguei no América, na base. Depois me profissionalizei no Madureira, joguei no Serrano. Isso em que ano? Isso foi até 90. Pra gente atualizar, porque tem gente que gosta de futebol, gosta de saber como é. Pô, de repente 88. De repente tem gente que já jogou contigo, cara. Ah, tem uma galera boa aí, Jacarepaguá, então, vários lugares aí. Sempre a gente vai aí, tem uma galera que jogou, né? Alguns eu joguei com ele também, né? Uns jogaram comigo. Tem isso também. Tem isso. Mas eu parei, que eu tenho um consolo, né? Eu parei com 25 anos, né? Tu não era daquele cara tipo assim, não, né? Pô, eu jogava bola, mas não consegui porque machuquei o meu joelho. Não, né? Tu chegou a profissionalizar. Ou então aqueles que falam que não teve sorte, né? Aí a gente briga. Ué, então é sorteio? Então, como é que é isso? Tira o nome e tal? Foi mesmo, né? Tu jogou. Não, joguei. Assim, joguei, como falo, operário da bola, não era um exímio, era volante. Chão de fábrica. Um cara guerreiro. Eu gostava muito. Joguei de volante também. Eu sei, pô. Mas assim, a questão é a seguinte, eu joguei futsal na época até com o Fabinho, o primeiro Fabinho aqui no Bandeirante, fomos vice-campeões cariocas, perdemos o Flamengo lá na Gávea. O jogo foi difícil. E a gente aqui do BTC, do Bandeirantes, aqui, Tênis Clube. Ali na Merck? Na Merck. Que Fabinho que você fala? O Fabinho que jogou no Flamengo, volante Fabinho, aquele Fabinho Marcelinho. Lá, tô ligado. Falamos até hoje, a gente conhece até hoje. O Fabinho era do Bandeirante e ele é 70, né? Ele é da área aqui, do Rio? Ele mora aqui em Jacarepaguá ainda. Não, ele é daqui de Jacarepaguá, mas em uma época que ele também estava fora, mas ele tem por aqui, tem apartamento aí, mora no Recreio também, na Barra e tal. Ela é da área aqui. Não sei exatamente aonde ele está agora, mas falamos semana passada aí, sempre se fala. E aí, nesse tempo, o Fabinho foi pro Flamengo, no futsal. Então, assim, foi uma turma muito boa, uma geração muito boa. Aí ele pegou aquela geração dele, né? Ele é um ano mais novo que eu. Aí depois eu fui pro América, que nessa época eles queriam só 70. Futsal também? Não, fui pro campo. Tu é 70? Não, sou 69. O Fabinho que é 70. Fabinho que fez o gol em 95 do gol do Renato de Barriga, né? Lembro. Fla-Flu. Então, o Fabinho, ele fez o 2-2. Ele empatou o jogo. Fabinho, cara, lembro. Eu sou tricolor, mas o Fabinho era parceiro. Ele ia lá na nossa igreja, tudo lá na Taquara. Aí quando ele fez o gol, eu falei, pô, então tá bom. O Flamengo era campeão, né? Com 2-2. Já conheci o cara, é maneiro, né, cara? Muito. Aí hoje, de lá pra cá, a gente passa muito por isso, né? A gente vai estar falando um pouquinho depois aí da andança. É uma coisa que é bem natural que acontece. Então, quando Deus me convocou, eu com 25. Então, em 1995 para 97, eu fiquei 2 anos. Isso aí que eu queria. A gente tá falando aqui parte de futebol, né? Mas assim, aí você colocou Deus. Algumas pessoas que não se aprofundam muito, falam de religião. Não, a religião e tal. Nesse período que você jogou bola lá no futsal, você não era religioso, não tinha fé, não era crente, não era nada. Eu aceitei essa caminhada aí em 88, quando estava no América. Aí foi um negócio bem legal. Eu vi tu falando que tu se converteu lendo a Bíblia em casa, é isso? Eu jogava no América, era lá na Andaraí, né? Lá na... América profissional. Não, era sub-20. Sub-20. Que hoje o sub-20 a galera tá jogando profissional. Mas já tava ali já. Era o meu penúltimo ano, né? 88, 89 seria meu último ano de sub-20. E aí subiria. Tava no bolo ali.
Só que aí ficou... Eu fui para 87, joguei 87, 88, que eu tava no futsal, né? Fui pro campo. Aí eu fui 88. Aí em 88 eu treinava, almoçava, vi o Globo Esporte, saía para treinar. Aí nessa apareceu o Silas, que era jogador do São Paulo. Silas. É irmão do... Seleção brasileira. É irmão de um cara, de outro jogador, né? Ele tem um irmão que joga também, não é muito conhecido não, mas joga também. Jogou também, né? Acho que é o Fran Sérgio, acho. Então eu tô confundindo, achei que era outro. Não, o Miller que teve irmão do Cocada. O Miller. O Miller, acho que eram 5 ou 6 irmãos. Cocada que meteu o gol no Vasco. Entrou aos 43, fez o gol aos 45, foi expulso aos 45. 89, né? 89, campeão brasileiro, né? Do Flamengo, né? Levou pra esquerda, deu um canudo, bola lá no ângulo. Não, foi contra o Flamengo? Não, cara. Foi contra o São Paulo, Morumbi, Campeonato Brasileiro. Não, esse jogo foi contra o Carioca, pô. Não foi, não? Foi. Tem certeza? Puxa lá, foi. Foi no Maracanã, pô. O Cocada entrou, foi. Ele entrou. Eu sou muito ruim de levou pro meio e meteu uma canhota lá no ângulo. Não falou, tá falado, mas eu jurava que era contra o São Paulo no Morumbi, Campeonato Brasileiro em 89. Não, isso aí foi Sorato, né? Vasco campeão. Sorato. Como é que eu sou ruim? Foi Sorato, 89. Vasco você tem razão. Isso aí foi... Eu nem me lembro se foi 87, 89. Do Cocada. Do Cocada eu lembro do gol, mas não lembro do ano. Foi no Maracanã contra o Flamengo. Isso aí. O Cocada é irmão do Miller. O Miller jogou naquele time do São Paulo, né? Miller, Pita, Silas, que timaço lá. Bom pra caramba. E aí eu sou novo, né, cara? Não lembro muito bem. Sou de 80. Você falou que é de 69. Pô, sou de 80, cara. Eu tô tentando puxar aqui. Depois então. Mas tem internet pra isso. É verdade, você tem razão. Agora não tem que ser novo. Você é preguiçoso. Muito. Vou desatualizar. A minha memória é ruim e eu não busco essas informações. Mas tá tranquilo. Você tem que buscar lá. Mas aí o Silas fez essa propaganda. Ele falava propaganda de um livro chamado Força para Viver. Isso aonde? Que programa de quê? Do Globo Esporte, no intervalo. No foi intervalo. Atlético de Cristo que fez, junto com a imprensa bíblica brasileira. Foi feita uma propaganda comercial. Atlético de Cristo era forte, né? Muito forte. Então, aí depois, aí eu fui, pedi o livro veio, comecei a ler em casa, minha mente abriu. Mas tu pediu do nada assim o livro? Vi, novinho. Porque a propaganda era o seguinte, você aí que é esportista, no intervalo do Globo Esporte, você que é atleta, você que é esportista, você quer uma vitória para sua vida, você quer uma taça que jamais vai se deteriorar, você quer conquistar um troféu eterno na sua vida, ligue para esse número aqui, adquira esse livro. Independente de ser uma parada foi evangelístico, né? Foi evangelístico. A comunicação é tudo, né? Tá vendo? Pegou o cara que tava sentado lá vendo... Mas era um livro, Henrique, que assim, tinha porções do Novo Testamento, tinha testemunho de outros atletas na época também. Tu já conhecia o Atlético de Cristo? Não conhecia nada. Ali que conheceu e viu essa galera dando testemunho? Ali, Henrique, foi quando eu conheci alguma coisa sobre o evangelho, né? Sabia Deus porque tinha religião, criado na igreja católica e tal, já tinha feito primeira comunhão, crisma e tudo, eu tinha aquela noção. Mas igreja evangélica, nenhum contato, nada. Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Nunca tinha recebido uma oração, nenhum parente meu era crente. Não tinha nenhum amigo do futebol que era nada. Não tinha esse trabalho assim com essa galera. Isso nessa época é aquela coisa que depois nós enfrentamos. Depois é um dogma que na época, quem começou atrás de Cristo, João Leite e Baltazar, muitos eram... goleiro, né? João Leite, goleiro do Atlético Mineiro, e Baltazar jogava no Goiás, depois foi pro Grêmio, Flamengo. Era conhecido da época, né? Sim, muito conhecido. Só que eles faziam uma coisa peitando praticamente a igreja, porque não podia. O cara era excluído da igreja. Cara, eu lembro que bola era ovo do diabo. Quando era moleque, a gente jogava Batista contra a Assembleia. Os caras da Assembleia de calça jogavam. Sério mesmo, escondido, não podia. Doido isso, né? Eles tinham esse confronto com a galera? Até hoje, a gente mas hoje acabou, né? Hoje acabou. Não acabou, não, mas reduziu muito. Mas tem aí um pequeno percentual de que algumas igrejas mais xiita, né? Xiita gospel, que entende que o futebol é incompatível com o evangelho. Isso aí né? já... É uma discussão profunda, mas assim, quando você mostra o objetivo, principalmente é o nosso conteúdo, muito baseado na história de Paulo, né? De uma estratégia de que Paulo vem para quebrar muitos paradigmas, ele vem... A agenda ali do caso dos discípulos de Jesus da igreja era tudo para pregar para os judeus, e Deus levanta Paulo no mesmo momento para pregar para os gentios. Sim. Que não são os judeus, ou não são, hoje vamos dizer, não são os evangélicos. Então, por isso, Paulo tem uma linguagem, cara poliglota, cara culto, tinha entrada e saída no poder
romano, né? No Império Romano. O cara tinha autoridade, ele tinha nível. Então, assim, Deus usa um cara desse aí para poder falar e ele fala toda a linguagem que ele precisava. Assim, essa questão dos atletas que você está mencionando aí, Paulo, essa questão dos atletas de Cristo da época era uma maneira que os caras encontraram para caminhar com aquelas outras pessoas, evangelizar, né? Exatamente. Mas a ideia era basicamente evangelizar, né? Tinha a base de evangelizar, mas como eu disse, o livro, ele também, muitos atletas, porque tem muita gente que leu e não teve a experiência que eu tive, né? Mas muita gente agregou valor, muita gente tirou o pé do freio, muita gente começou a ver. Não falava só do evangelho, o livro? Não, falava do evangelho, mas ele tinha uma comunicação para o atleta. Sim. O cara vencer, para o cara agregar, para o cara superar, para o cara dizer não aos vícios, para ele poder potencializar a vida dele e tal. Então isso tudo tem uma... Pô, maneiro, né? Isso já em 88, né? 88, a ideia era essa, apresentar a Deus como um movimento de transformação de vidas para o atleta. Então era o atleta comunicando para o atleta, né? É muito diferente, né? Quando o atleta comunica com outro atleta, sim, o cara enxerga aquilo ali como a realidade dele, né? Tanto é que o nome do livro é Força para Viver. Tu não tem esse livro ainda mais, não? Eu tinha bem pouco tempo, mas não... Para da maneira, eu acho maneiro essas coisas assim. Mas o que aconteceu comigo foi o seguinte, o livro veio, que é um livro, um espesso, assim, tamanho normal de livro, mas junto veio um livretinho fininho, pequenininho. Aí eu falei, pô, malandro, boleirão, né? Preguiçoso. Preguiçoso na leitura. Resumo, velho. Aí eu falei assim, não, pô, vou ler logo esse fininho, que esse fininho aí tá a vitória de Deus, tá nesse fininho. Aí peguei o fininho e comecei a ler o fininho. Era o Evangelho de João. Aí, então, eu ouvi uma vez tu falando negócio de João. O Evangelho de João. Aí ali... era o Evangelho de João ali? Era o Evangelho de João. Pequenininho, fininho, eu fui na fome, fui na malandragem. Foi na parada. Tomei logo na cabeça. O balão. Que o capítulo 1, 2, 3 caiu. Quando eu li capítulo 3, mas por que salvação. Por que tu... quantos anos você tinha? 20? 18. Pô, um garoto de 18 anos, com sonho de jogar bola. Porque os sonhos daquela época, eu não sei se de jogador... Você pode até falar melhor do que eu, é diferente dos sonhos de hoje em dia, né? Hoje em dia tu vê um moleque falando aí que quer jogar bola e tem um montão de situação por que ele quer jogar, naquela época eu não sei. Hoje está muito conectado ao financeiro, ao dinheiro que pode gerar. Na minha época, na nossa época aí, década de 80 e tal, não era muito financeiro. Tinha o dinheiro, tinha grana, mas era muito aquela coisa do sonho do jogador de futebol, que é o skunk, né? Quem nunca sonha jogador de futebol. Do sonho do jogador de futebol. Então, aquela coisa de você jogar, estar no Maracanã lotado, vestir a camisa, jogar num grande clube, torcida gritando teu nome. Então, tinha muito isso. Você com 18 anos, aí tu vê um garoto aí, um moleque, né? Que a gente fala no bom sentido, de maneira carinhosa. Pô, com 18 anos, pô, tu vê um negócio assim na televisão, pô, que eu lembro que também parava pra ver Globo Esporte, porque hoje em dia não tinha essa coisa de ver os cortes. Por que leva um garoto de 18 anos, cara, ver um anúncio de alguém falando sobre uma questão da religião, vou botar religião, não tô falando nem questão de fé nem de Deus, porque pra quem não conhece, mas aí que tá, fala de religião. O discurso não foi esse. Não foi, né? Não, foi um negócio muito estratégico. Depois eu trabalhei, conheci o Alex Dias Ribeiro, que bolou estudos, os próprios Silas. Então, a parada não foi apresentar como igreja, não. Tu não estava passando por uma situação de necessidade, assim, Nada. seja interna ou em casa, pra poder ser tocado, não? Não. Pô, isso aí é interessante. Nada, eu tava bem, meu pai oficial do exército, em casa, pô, morava num big casa. Pô, tinha dinheiro, minha mãe deixava dinheiro assim, negócio de sacolé, de comprar coisinha, eu tinha um All-Star cano longo camuflado. Não foi uma eventual necessidade, né? Não. Nem uma questão interna que tava mal. Não, mal foi bem, algo a família bem. Algo que te atingiu de maneira positiva. Porque ele falou, ele mandou essa. Primeiro o Silas, eu não sabia, porque o Silas, ele até hoje, né? Ele é muito sábio, assim, com muitos, né? Depois aprenderam e é o ideal. Ele não é aquele cara que chegava e dá entrevista, porque deu, pô, o que tu achou do jogo? Não, porque Jesus me pegou, entendeu? Isso não dá uma quebrada, não? Dá. Não é o meu perfil. Eu respeito quem faz. Mas eu acho que isso dá uma quebrada que meio que sem fundamento. Tem alguns jogadores, não precisa citar nomes, mas tem alguns jogadores que chega... Porque assim, o cara fica preocupado, mas isso rola muito por uma mentalidade, numa mentoração
pastoral. Entendi. De alguém Preparo. Que fala, não, você tem que pregar o evangelho. Só que pregar o evangelho, e o próprio ditado fala, prega o evangelho a todo tempo. Se der, use as palavras. Então, a pregar não é necessariamente verbalizar. Porque quando você verbaliza, principalmente fora de um contexto, pô, estamos aqui falando de tal, o que tu achou do jogo? Não, achei muito bom, mas eu quero louvar a Deus, porque Deus me deu condição, tal. Cara, ali é um menino, um profissional, é um trabalho, uma televisão. Sim. Há um trabalho a ser feito, ela quer te entrevistar, há um público da tua torcida que quer te ouvir, que quer saber o que você achou do jogo. Como é que foi o gol? O que falou? Então você vai ali, você supre a necessidade do repórter, você cumpre um propósito, você dá uma entrevista, cara, e ali a mensagem... Aí depois a pessoa vai ser, caraca, o cara fala bem, né, cara? Pô, quero ouvir mais. Pô, ele é evangélico, tá sabendo? Pô, ele é crente. Ele é... Entendeu? Vamos ouvi-lo. Ainda mais hoje, quando você expressa, você fala... Cara, vai logo no teu Instagram. Aí lá no teu Instagram você coloca. Você agradece a Deus, você tira uma foto, você bota na igreja. Né? O que for. Estratégia. Mas, meu irmão, o cara te perguntou como é que foi o jogo, como é que foi aquele gol, como é que foi isso, foi aquilo. Então você fala como é que foi o gol, você dá. Então, geralmente, Henrique, as pessoas que a gente tem condição de trabalhar é muito o perfil do Silas. Quando o Silas veio na propaganda, ele falou pra mim: você que quer uma taça, que jamais vai acabar. Já pensou você conquistar uma taça que jamais vai acabar? Um troféu que jamais vai se deteriorar? Pô, é alegria e tal. Olha o nome do livro, Força pra Viver. Pô, então assim, tem nada de crente, não tinha nada. Então quando veio o livro, e eu vi, e o livro começava falando sobre essas experiências de alguns atletas, e o cara dizendo o que fez ele chegar. Que é o que geralmente quando eu entrevisto eu falo. No final, o cara fala da carreira dele, joga toda entrevista do Craque da Paz, a gente fala, meu irmão, tu vai contar a tua história, de onde você veio, como que você bateu aqui. Agora nós tivemos lá no Rio Grande do Sul, Internacional, aí tava lá o Antony, por exemplo, que é goleiro do Inter, e muita gente acha que é fácil chegar como goleiro profissional de um time grande. Uhum. Então o que aconteceu na tua vida? Aí vai contar ali, porque assim... essa é o que a gente fala. Nós temos uma grande responsabilidade, porque a gente vai falar do imaterial para um cara que é material, a gente vai falar de coisa espiritual para um cara que é físico e que busca e que prioriza as coisas físicas e palpáveis, que ele tá na dele. Ele não tá ligado nisso. Essa expectativa espiritual não é o que ele almeja. Ele pode até necessitar, ele pode até precisar, a gente sabe que precisa, mas o que ele quer na hora não é aquilo. Então o que a gente fala? A gente dá o que a pessoa quer para oferecer o que realmente ela precisa. Então a gente ganha o direito de ser ouvido. Então o cara vai lá para ouvir, todo mundo que vai lá para ouvir o jogador tal, o cara vai lá para ouvir o jogador tal. Aí você fala da tua carreira, fala de dificuldade. Eu falei, vem cá, cara, teve algum momento na sua vida que você desistiu, quase pensou em desistir? Tive. Porque o ser humano, Henrique, ele se nivela na mediocridade. O ser humano se nivela por baixo. E em cima, uns chegam no 7, uns chegam no 6, uns chegam no 5. Mas aqui embaixo do 0, todo mundo parte do 0. Mas essa é uma orientação que você dá pros caras quando estão fazendo esse tipo de... E aí os caras acabam levando pra vida, né? Pra outros lugares. Por exemplo, esse é um pensamento que você tá falando, é o mesmo pensamento provavelmente que o Silas tinha. Sim, exatamente. Essa é a ideia. Pra atingir o cara na... Quando eu pedi o livro, eu comecei a ler primeiro assim, testemunho da época Baltazar, João Leite... depois do próprio Jorginho, aí veio a galera, né? César Sampaio. Época, né? O Jorginho foi um pouco depois, mas é pouquinho só. O Silas logo. César Sampaio, né? Sampaio. Eu tô lembrando aqui dos Porque caras. O Jorginho ele se converteu aqui no Rio no encontro de atletas de Cristo no Rio. Ele jogava no Flamengo na época. E tava lá na alta, no Flamengo. Foi atleta de Cristo? Se converteu. Eu lembro quando era moleque que, pô, o pessoal tinha mó febre, né? Onde atleta de Cristo. Depois muita gente queria nos eventos aí, nos lugares aí que tinha culto, né? Que o pessoal fazia, né? É o encontro que chamava. Encontro. Não, porque jogador vai estar. Tinha gente que nem crente era, evangélico era, religioso, mas queria ir lá pra poder ver os caras, que tinha acesso com os caras. Exatamente. Aí depois que você contou toda essa história, que você falou da dificuldade, do problema, o que você atribui? Porque assim, bom tem montão. Esforço, treinar, todo mundo treina. Treinar falta, cabeça, todo mundo treina. Qual o diferencial que fez você chegar num time grande, no Seleção Brasileira, campeão? Qual foi o diferencial? Aí o cara fala. Qual foi o diferencial na vida dele? Então, entendeu? Uma dúvida que eu tenho, e você como tá com os caras direto, porque assim, às vezes as pessoas confundem, né? Não, pô, o cara é religioso e tá querendo fazer o trabalho de psicólogo. A gente sabe que
que cada um tem o seu espaço, cada um tem sua vertente, tem o seu mecanismo de trabalho, tem o seu foco, tem o seu propósito. E o teu propósito é um só, mas vocês acabam falando sobre essa questão de performance. Não tem como não falar. Sim, com certeza. Mas assim, quando hoje o cara te encontra, o Ricardo Pinudo, né? Ricardo Pinudo, sabendo que você é um pastor há quantos anos? 26 anos. Sempre trabalhou com esporte, sempre nessa área, mas também é o presidente do Craque da Paz. O Atleta de Cristo, o Craque da Paz é parecido com o Atleta de Cristo? É um trabalho assim paralelo? É um trabalho paralelo. Que não tem a ver necessariamente, né? É bem diferente. Inclusive, eu trabalhava com o Atleta de Cristo até 2003. Foi quando eu tive a direção de Deus de sair. E aí saí em 2003, no auge, atrás de Cristo bombando e tal. Eu não entendi nem muito. Falei, pô, agora ruim o osso, agora o filé mignon. Porque a galera, a galera que não tá inserida, a galera não sabe que essa parada bombou pra caramba. Bombou muito. E ainda tem tem gente que, assim, como instituição, talvez não muito. Então, assim, há uma diferença, né, do perfil, e foi por isso que depois eu entendi, por isso que Deus me deu um negócio meio autoral, um negócio diferente, que aí depois, eu não sabia porque foi 2003, mas depois eu conheci o Fabinho em 2011. Fabinho, né? Volante? Fabinho, agora o outro Fabinho. Fabinho, que é volante também. Jogou aqui no Flamengo, no Fluminense, foi campeão 2009, Copa do Brasil no Fluminense, né? Naquela arrancada de 2009 ele estava também, aquele time. O Fred, com Conca. Fabinho jogou pra caramba também. E depois foi campeão do mundo em 2006 no Internacional também, né? Ele jogou no Corinthians antes, não foi? Não, ele jogou no Santos. Foi no Santos. Foi no 2001, campeão brasileiro. Bateu campeão brasileiro. O Fabinho... Ele foi campeão brasileiro pelo Santos? Foi, quando ele no Luxemburgo. Caraca. Foi campeão. Ele foi campeão em todos os times que passou. Só não foi campeão no Flamengo. Mas jogou 6 meses só no Flamengo. Fabinho tem 2003. Uma carreira de levantar taça, então, né? Tem muita carreira aí muito fera. Jogou no Japão também, voltou. Então aí eu conheci ele aqui, ele me chamou pra fazer uma mentoria com ele. Um discipulado / mentoria, porque era uma coisa fora. Não era uma coisa dentro da igreja. Aí, nessa minha andança, Henrique, aí depois nasceu o livro, eu já comecei a perceber algumas coisas quando eu parei de jogar, que eu parei de jogar pra isso, né? O convite de Deus para cuidar dos atletas fora de campo. Porque o problema não é dentro de campo, o problema é fora de campo. Então, muitas carreiras são atrofiadas ou encerradas pelo que ele vive fora de campo e não que dentro de campo. Então, tem muitos caras que ganham muita grana e eles perdem tudo em menos de 10 anos por uma vida fora de campo, né? Uma falta de conduta, vida fora de campo. Então, na verdade, o que Deus me deu, ele me deu um conteúdo, que aí depois nasceu, que é o Teologia do Esporte, que nada mais é do que pegar os princípios esportivos, ou os princípios bíblicos, e aplicar na linguagem esportiva. Porque, na verdade, o que o cara, para aumentar a performance dele, para ele ser um bom atleta, ele tem que ter uma vida fora de campo, uma conduta de vida. Mas isso, regrada. Só pra gente não avançar, isso que você teve, assim, esse entendimento, foi nesse período quando você entendeu que tinha que ter um caminho assim, já diferente do Atleta de Cristo? Você já... Sim, em 2003. Dezembro. Esse pensamento que você disse que teve, mas esse pensamento não era um pensamento que o Atleta de Cristo também tinha? Não, então, a diferença do Atleta de Cristo é o seguinte, trabalhava com todos os esportes, e aí na minha cabeça... Eu entendia que assim, a gente não vai ser voz, não vai ser ouvido, não vai ter hegemonia. A gente não tem hegemonia em todos os esportes. Sim. A gente tem no futebol. Então, a minha visão, o que você vai mexer com o brasileiro, você chegar apresentando vôlei, basquete, é um segmento muito pequeno. Mas futebol pega todo mundo. O cara que joga basquete, ele tem um time. O cara que joga basquete, ele joga bola. Ou com raríssima exceção. Sim. Né? Tem alguns grupos que são bem distintos. Por exemplo, atletismo é água e vinho no futebol. Atletismo, quem faz atletismo, cara, a maioria não quer nada com futebol. Então tem outra, surf, que é outra tribo, até música é diferente, basquete. Porque eu lembro no Atleta de Cristo tinha um cara do mar, que fazia uma parada no mar também. Jorge de Olivença, que era do surf na época. Não era do surf, não. Eu acho que era um cara daquele negócio que tem um barco. Vela? Eu acho que eu lembro de alguma coisa do tipo. Por isso que você tá falando um negócio que agora os caras que tinham na época no futebol. Então, na época, tinha essa diferença. Tinha o Manuel Tobias, que era do futsal. Manuel Tobias.
Aí tinha a Cissa, que era do Karatê. Lembro também. Né? Judô. Tinha também o Jojó de Olivença do surf. Tinha um pessoal também do basquete. Era uma representatividade no esporte em geral. Mas a massa era... O jornalzinho Tele de Cristo era jogador de futebol. Aí tu teve o carro-chefe era jogador de futebol. Aí tu teve esse entendimento diferente. Então esse era um ponto. Um ponto que eu achava que a gente perdia muita... direção. Gastava muita munição com outras coisas que não ia... Dá um retorno. A gente não ia, assim, ser assertivo nisso. Mas é um entendimento. Mas pra mim, eu já via que seria o futebol. Porque eu sou jogador de futebol. Então, como é que eu vou... Eu, hoje, como pastor, eu tenho capoeira. Não sei nada de capoeira. Mas tem capoeira na igreja. Tem jiu-jitsu, como começar agora o jiu-jitsu de novo. Tem surf. Tem um montão de coisa. Eu faço vários jogos. Atividade esportiva. Mas eu ponho alguém pra fazer. Uma coisa é a igreja realizar. Outra coisa é eu ser uma ação missionária pra estar desenvolvendo. E quando eu sei que o carro-chefe é futebol, entendeu? Principalmente internacionalmente, né, cara? Como é que eu vou chegar nos Estados Unidos? Hoje, futebol cresceu, o play soccer, né? Cresceu bem nos Estados Unidos. Mas há 20 anos atrás, eu chegar nos Estados Unidos falando sobre basquete? Não tem como. Não, difícil. Qual mundo o cara quer aprender basquete? É americano. Não tem como eu concorrer com o meu basquete, mais que o Oscar, né? Foi lá e tal, mas não dá. A minha praia como brasileiro, todo mundo quando vê brasileiro, quando eu cheguei no aeroporto de Dubai, dei meu passaporte, o cara olhou, o cara com turbante muçulmano, ele me olhou, ele falou, Brazilian? Eu falei, Aí ele, futebol. Já manda. Carnaval. Já manda, né? Mulata. Falo, não, aí ele fez assim, ó, mulata. Não é carnaval, não. Não, futebol, vamos ficar no futebol. Não, mas eu entendi o que ele tava falando. O Brasil... As referências que ele dá, né? Essa é a referência. Mas primeiro veio o futebol. Entendeu? Então, assim, o samba é uma coisa muito forte também, pagode, os caras... Mas o futebol é o carro-chefe. Então, aí tu entendeu que teria que ser... Futebol. Aí... A outra coisa é que, na época, hoje acho que mudaram um pouco. Eu já tenho conversado com algumas pessoas que fazem, eles aderiram. Mas na época, a minha visão, e eu fui muito criticado, quando eu falei da importância de a gente trabalhar com a igreja. A gente tinha que trabalhar com a igreja. Mas na época, a visão de até de Cristo, a liderança, era que a igreja ia ser predadora de alguns pastores e tal. Né, de aceitação do Mas sabe por que eu identifiquei isso? Porque eu trabalho, no nosso grupo aqui do Rio, a gente levava 2 ônibus pro Congresso Nacional, lá em Goiás. Congresso Nacional do Atleta de Cristo. Lá era assim, Nordeste, Congresso? Tinha Congresso Nacional. Vinha gente do Brasil inteiro. Tô te falando, foi top. Foram, de final de 80 até sair 2003, até 2005, por aí, foi... Mas deixa eu te falar, aí tem essas diferenças. Aí quando você entendeu isso, e você incluiu a igreja também, e... Aí eu fui pra igreja. Direcionou pra futebol, tu foi pra igreja. Eu fui pra igreja, porque eu entendi. Por que eu cheguei a essa conclusão? Porque a gente pregava pros moleques aqui, e isso aconteceu comigo no América quando eu me converti. Os caras já aceitavam a Cristo, paravam de jogar futebol. Porque ele aceitava Cristo, que infelizmente eu ouço alguns testemunhos. Eu era jogador de futebol, que eu era bom, não sei o que, eu me converti, agora eu sou de Jesus. Mas isso é falta de visão. A visão, ela precisa ser passada. Então, assim, a gente via que a gente precisava ter uma igreja para botar o cara desenvolver essa visão de atletar. Então ele ia continuar como crente, servo de Deus, só como missionário, como um incursor no meio do futebol. Então muitos que eu vi, muitos que aceitaram a Cristo, pararam de jogar. Abandonaram a carreira porque na sua mentalidade, na sua mente, e a igreja não sabia como fazer. Então, o futebol é do mundo e você se converte, agora você tem que largar o futebol. Sim, larga o futebol, você é o quê? Vai ser advogado. Pô, mas não trabalha no mundo? O advogado, o médico, o engenheiro, ele não está trabalhando no mundo? Quer separar as coisas de uma maneira assim. Mas eu entendo que é a questão midiática e artística, né? Como, por exemplo, até hoje é uma discussão a questão do músico, por exemplo. Tocar na igreja, essa tocar semana secular. A gente aqui com o Rafael Castilhol, o Dudu Castilhol, a gente tava falando sobre isso. E os caras, na verdade, eles são crentes, assim, mas tocam, assim, digamos assim, no mundo, e eles falam, e é um trabalho. Eles entendem aquilo como um trabalho. O que eu digo é o seguinte, assim como o futebol, o meio artista, por exemplo, tem muitos atores, né? Que tem evangelho e tal, que é um mundo também de muita liberalidade, de muito... É uma cultura muito forte de bebida. Agora, mas é complexo. Alguns vida sexual e por aí fora. Algumas coisas são mais sexuais. Mas é tão difícil como qualquer lugar, Henrique. Sim. Entendeu? Por exemplo, o cara no escritório de advocacia,
pode não ser tão exposto como um set de gravação ou uma banda lá tocando 5 horas da manhã numa boate. Beleza. Mas ali, se ele não vigiar, ali tem as mesmas tentações, as mesmas dificuldades. Sim. Então, na verdade, foi o que o nosso mestre falou, Jesus falou. Eu envio vocês ao mundo como ovelhas, né, meio matador, mas vai estar contigo, eu vou estar com você, eu vou com você. Não é você que está indo, você vai em meu nome. Então aí, acho que o grande quê da questão, quando o jogador que vai continuar no futebol, o ator evangélico, o policial PM... Sim. É tão difícil quanto, irmão. O político, por exemplo, hoje... Então, muitos irmãos por esse candidato. Todo mundo que eu falo para ele é o seguinte, irmão, você tem esse chamado para isso? Ou você quer só fazer a coisa boa? Fazer a coisa boa vai ser engolido, irmão. Vai ser engolido. Porque o sistema, ele é violento, entendeu? Então, todo lugar que a gente vai precisa ter. Só que eu preciso trabalhar com essa igreja para que essa igreja municie esse cara. Eu não tinha isso, eu só tinha o evangeliquez pra pregar, eu não tinha. Aí eu comecei a ver, comecei a entender. O que eu aprendia na igreja, eu não conseguia passar pros caras no meu clube. Na igreja, eu não conseguia. Eu só conseguia falar igrejeiramente. Igrejeiramente, cara, e qual é, irmão? Beleza? E não. Quando é o quê? Pra aceitar Jesus e ir pro céu? Quando eu tiver coroa, eu vou pensar nisso. Porque na ideia do cara... Com linguajar de igreja, os caras não... Não tinha. Então, assim, eu fui pegando, até que eu fui entendendo isso. E eu fui entendendo, que aí que é a questão da treta de Cristo, que a gente precisaria trabalhar, municiar essa igreja com esse know-how da palavra numa linguagem esportiva. Para que a igreja pudesse falar, a igreja pudesse dizer num contexto, numa contextualização, para que esse atleta pudesse crescer. Para que ele entendesse que é possível ser missionário, assim como a igreja envia missionário para dentro da tribo indígena, mas esse cara tem que ter um know-how, esse cara tem que ser trabalhado, sim ou não? Ele tem que aprender um montão de coisa, não pode se converter, vou botar o cara na tribo indígena, trabalhar com prostituta na rua, trabalhar com dependente químico, trabalhar com um montão de áreas que são especiais, são diferentes. Você tem que ter esse know-how. Então a igreja tem que aprender isso. Foi o que aconteceu. Eu comecei a escrever. Quando o Fabinho veio em 2011, 2012 ali, eu comecei a fazer discipulado com ele da teologia do esporte. Pô, em 6 meses, o olho dele abriu, a cabeça abriu. Ele já era crente? Ele já era crente. Só que ele parou de jogar. Eu até brinco com ele e falei, se eu tivesse conhecido... Aí ele fala, não. Não, ele parou de jogar por causa da idade, né? Sim, mas o Nenê tá jogando até hoje, 40 anos. Um montão de gente jogando 40 anos. Aí é uma opção profissional de cada um. Sim. O cara quer ficar relutando. No caso dele, ele foi bem assim. Ele poderia ter conquistou coisas, mas ele tinha alguns problemas, então, assim, acho que de joelho, alguma coisa assim. E ele quis parar mesmo. Mas eu sei como é que é, o Henrique. O que acontece é o seguinte, e aí eu vou sair pra uma outra coisa que eu não fiz isso ainda, não sei nem se eu vou fazer, é uma coisa científica, mas empiricamente a gente, no nosso discurso, quem é da bola, o cara quando se converte, a tendência dele pela prioridade dele na vida espiritual, é ele abandonar essa necessidade humana, física, e ele cair de produção na sua parte técnica. E a gente tem muitos atletas assim. Nossa, você falou que o cara se converte. Depois que ele aceita Jesus, porque aceita Cristo. Ele se aprofunda no espiritual e cai no... ele abandona e começa a achar, não é vontade de Deus e tal, então ele abandona. Começa a romantizar o negócio, tu acha que é romantizar? Não, é porque ele começa a priorizar a vida cristã, a vida está na igreja. Priorizar e tal lá também, né? Exatamente. Então, mas aí é uma questão de visão. Tem que passar para ele. Falar, vem cá, eu fiz com vários jogadores. Você imagina o juiz que Flávio fez isso. Flavão era zagueiro, parou de jogar, parei de jogar. Parou de jogar? Parei, acho que tinha 28 anos, sei lá, 27 anos. E eu aqui sabendo que a Ajuda de Missões Mundiais estava necessidade de vários jogadores, querendo jogadores para ir para o Haiti, para ir para vários países, Índia, China. Falei, tu parou de jogar? Tu não quer mais futebol? Não quero mais não. Agora eu vou trabalhar, eu vou ser empresário, Beleza, então vamos ver o que Deus quer pra você então agora, porque você não quer mais o futebol. Vamos ver o que Deus tem pro futebol pra você? Vamos fazer o seguinte, começa a centroavante agora. Ele virou centroavante. É mesmo? Ele era zagueiro. E jogando? Jogando ainda. Fui pro Haiti, fui pra China. E jogando? Fui pra Índia. Como centroavante? Jogando, pregando e ganhando dinheiro. Acho que ele ganhou mais dinheiro nesse final aí do que quando a vida inteira de zagueiro. Cara. Entendeu? Então, é isso que eu tô falando. A visão que o cara coloca... agora é uma visão atualizada do que Deus quer pra você. Você não quer mais o futebol, mas Deus quer o futebol pra você ainda.
Vamos ver o que Deus quer pra você ainda? Porque eu fico ouvindo você falar assim, porque, pô, imagina um juiz, né? Um juiz mesmo, um policial se converteu e o cara começa a cair a vida profissional dele porque ele tá focando... Cara, eu acho que tem que ser uma... Agora, o futebol é diferente, né? Não. Mas a primeira coisa, você pode perguntar, você pode fazer sua pesquisa aí. Muitos caras que não querem, quando eles se convertem, a primeira coisa ele pede pra ir pro interno. Não, não quer mais rua, eu estudei não quer o confronto. Na faculdade eu estudei com um policial que era crente. Era muito engraçado as histórias dele. Era exatamente isso aí. Ele saía meio que do confronto, mas depois a chave da cabeça dele virou. Não foi na faculdade, não. Foi no seminário. Cara, mas assim... Acontece muito isso. Porque é o seguinte, o Espírito Santo vem, age na pessoa, quando ele entra, ele preenche a autoestima dele. Quando preenche a autoestima, a necessidade do homem natural, o homem que prioriza a matéria, do cara que ainda não abraçou uma vida espiritual, ele prioriza a matéria. Quando ele recebe essa nova vida em Cristo, ele é conectado, essa vida dele passa a ter uma autoestima diferente. As respostas dele, ele vai buscar em outro conteúdo, em outra fonte. Então a fonte material, a fonte física, a fonte do mundo, já passa a ser secundária. E principalmente no atleta, isso é exposto ao extremo, porque no atleta é o corpo. O corpo informa, ele precisa treinar, precisa correr, ele precisa estar bem. Não basta só ele estar com saúde, com estética. Não, ele tem que estar bem fisicamente. Então ele vai ter que ainda acelerar, ele vai ter que cuidar e priorizar esse físico. Mas para que priorizar o físico se já tem o espiritual? Aí que vem aquele, entre aspas, né, uma desistência dessa vida. E ele vai ver a vida dele, ele vai virar empresário, vai virar... Mas ele poderia, como jogador, ainda agora oferecer muito mais para Deus. Entendi. Como sendo uma estratégia de Deus, entendeu? Porque, assim como outras carreiras, jogador de futebol, pode ser o Romário que for. Pode ser com raríssimas exceções, um Romário, um Ronaldinho fenômeno, um gaúcho, entendeu? Mas o que o gaúcho tá fazendo? Ele tá indo de novo nos campos, fazendo joguinhos, treinando, fazendo coisa. Ele tá alimentando isso. Mas se ele parar de mídia, se ele parar e ficar 3 anos fora e voltar, a fila já andou, irmão. O gaúcho é o único. Já existem outros ícones no futebol. O gaúcho faz isso direto, né? Direto. Tá sempre aí, né? Exatamente. Então, assim, mas tirando esses caras aí, talvez o Romário, o gaúcho, o fenômeno, mas tu vê o Rivaldo. Pô, foi um cara e tal, mano. Rivaldo foi mas aí. Mas se ele passar assim, tá, o Rivaldo, beleza e tal. Mas se passar ele ou passar o Pedro, entendeu? Quem tem mais história? Quem tem mais currículo? Quem tem, né? Rivaldo. O Rivaldo. Mas se botar o Pedro hoje e o independente de Flamengo, se tiver entendi. Mudar o Rivaldo, muita molecada não sabe quem é o Rivaldo. Não sabe. A história já parte daí. História, mas não é uma história viva como o Ronaldinho tá. Sim. Quem tem aí acima de 40 anos, por exemplo, eu não, pra mim os dois são importantes, eu daria atenção aos dois. Sim. Gostaria de ter autógrafo dos dois. Sim, entendi. Mas muita gente na minha idade, pô, vai olhar o Pedro e vai ver o Rivaldo, vai querer ficar só no Rivaldo. Claro, pô. Entendeu? Porque isso acontece. Tem as questões afetivas também. No Craque da Paz, por exemplo, a gente chamou... Eu não vou citar nome, mas chamou um cara da atualidade e chamou um ex tipo Bebeto, tipo Jorginho. Tipo, eu só fazer pergunta pra ele, mano. Pro ex. Pro ex? Pro ex que escalonou, entendeu? E pro cara atual, o cara era titular do time dele, time grande. Era zagueiro no time dele. Mas a galera... Mas que teve lá, era até do Botafogo na época, o cara fazia pergunta pra ele e tal, mas não tinha jeito. Aqui, entendeu? Quando te param assim, quando te param não, né? Na época, eu falei Bebeto, mas foi o Juan, Flamengo. O zagueiro, né? Zagueiro. Seleção e tal. Eu só perguntava pro Juan. Juan também. E isso já tem o quê? Uns 5 anos atrás? Roma, né? Roma, depois veio. Então assim... A galera mais novinha se ligava nele. Mas quando ele começou a falar, seleção brasileira, papapá... É outra parada, né? Jogou lá fora, jogou na Europa. E esse cara do time atual, ele não tinha jogado na Europa ainda, só tinha jogado aqui no... Mas era jogador de futebol, né? Então, aqui, é o que eu tô falando. Quando se te pararem assim na rua, ou se te pararem em qualquer lugar, ou agora aqui, né? Melhor dizendo. Mas é só um exercício. E te perguntarem assim, pô, que você como pastor, presidente do Craque da Paz... O que tu faz de fato? Como é que é esse link, assim, cara, de um cara que é religioso, e quando eu uso religioso, algumas pessoas até falam, tá falando religioso? Eu falo religioso pra poder comunicar todos, entendi. Religioso, um cara que, mas também trabalha com, é uma instituição, Craque da Paz? Uma instituição, Craque da Paz,
que você responde? O que você faz de fato? Porque você falou aí que tá responsável também pelo esporte de uma igreja, mas também trabalha com o Craque da Paz, que é independente. Para a sociedade, e aí aqui agora vou abrir um parênteses, que a gente não está falando de jogador em específico, mas para a sociedade. O que tu faz para a sociedade e para a vida das pessoas de maneira geral, assim, Craque da Paz e como religioso? Eu tenho, então, o trabalho meu como pastor de esporte da Igreja do Recreio é um trabalho extremamente evangelístico que eu tô até com Golden Goal aqui, que é esse projeto. Que é um projeto, novo isso? Agora, nós estamos fazendo agora, durante a Copa do Mundo, né? E para alcançar vidas através do futebol durante a Copa do Mundo. É uma estratégia evangelística. Mas o que é isso? Então, a gente vai ter futebol, vai ter futevôlei, vai ter fute-mesa e altinha. Então, vamos ter dias lá na igreja e vai acontecer fora o futevôlei, que vai ser numa arena no Recreio. E a gente vai usar isso aí para chamar os amigos, chamar o colega, chamar o parceiro do condomínio, da faculdade, vai vir jogar, vamos jogar futevôlei. Ele vai estar naquilo ali, naquele ambiente ali, vai conhecer a galera. Pô, primeira coisa com choque, é igual eu faço na praia. Primeiro, é por isso que eu falo, às vezes a gente prega sem verbalizar, sem evangelizar, verbalizar o evangelho na íntegra, né? Usando a letra, né? Pô, primeira coisa o cara vem, o cara, o que é isso aí? Quando a gente faz na praia, vamos fazer lá o futebol. O que é isso aí? É um trabalho da igreja. Ué, a igreja pode jogar futebol? A igreja pode jogar bola? Ali já é o primeiro choque. Pode. Ué, eu achava que não podia. Pode ir bem. Você deve jogar bem. Aí ele vê os caras jogando futebol, plá. Arrebentando. E o cara, caraca, ia lá os irmãos aí. Os irmãos jogam bola. Os irmãos jogam. Sabe fulano de tal? Ele é irmão. Sabe fulano de tal? É irmão. Jogador tal é irmão. Sabe o cara do basquete? Sabe? Então, assim, esse é o primeiro choque. Segundo é que, pô, posso jogar? Pode. Entra aí. Tá aberto, né? Aí toma logo a medalhada no peito, jogar vôlei. Ué, tu não disse que joga vôlei? Toma agora aí, ó. O irmão tá batendo muito forte. Uma medalha com som aí, mano. Toma aí, pléu. Aí vai jogar bola, toma um chapéu, uma caneta. Que ele acha que a gente é cambada de marciano que tá 200 mil anos atrás. Tem, né? Tem. É muita soberba, né? Quando às vezes, por exemplo, você sabe disso, às vezes eu jogo a bola, eu fico na minha. Agora eu tô meio caidinho e tal, mas com um tempo atrás ainda tava. Mas vou voltar, em nome de Jesus, a forma. Mas chegava, pô, eu tô um pastor aí. Eu falava, cara, não fala que eu sou pastor, não. Não é vergonha. Não é. Pra propá-los, porque eu sei o que vai acontecer. Já aconteceu algumas vezes, Henrique. Chegar lá, tá bom. Pastor vai entrar aí, ó. Entra aí, pastor. Pra completar. Na cabeça do cara, crente não joga bola. Pastor, então, tá morto. Fraco, morto. Pastor, se eu fica lá na frente, quando a bola vier, aí, pô, se eu pega, tenta chutar pro gol. Eu falei, tá bom. Domina, dá aquela varada. Começa a bola. Aquela varada. Pô, pastor joga bola. Esse pastor aí é pastor agora, hein? Porque de novo. Já aconteceu o pessoal parar e refazer o time. Entendeu? Então, assim. Qual é? Cara, pra mim, eu fico. É um orgulhozinho santo, né? Que é uma pregação, cara. Do cara ver. Aí, pô, o nego dava, eu não reclamo. Pô, pastor, se for falta, pode pedir falta. Não, tranquilo, irmão. Beleza, aí pum. É como vive, né, cara? Cara, vive, né? Isso aí, pra mim, isso é a maior pregação. Porque aí no final, pô, onde é que é essa igreja? A Igreja Batista do Recreio. Pô, é aquela ali mesmo na América e tal. Pô, vai lá, cara, faz visita lá. Pô, a gente faz trabalho com jogador, já foi fulano, Beltrano, Ciclano. Caraca, é isso mesmo? Não, mas esse trabalho lá que você faz, com o esporte, é completamente... Aí vincula, né, a tua vida religiosa, ministerial com o Craque da Paz. O Craque da Paz nasceu, como eu te falei, na casa do Fabinho Lago. O Fabinho tem acabado de jogar no Fluminense, aí ele chamou alguns jogadores, veio o Conca, veio o Gum na época, outros jogadores que estavam jogando com ele, começaram a vir, e a gente viu essa necessidade de abrir lá na igreja. Aí começamos na igreja. Aí depois, nós vimos necessidade, porque alguns empresários estavam querendo botar a marca, né? Aí começamos a fazer o futebol beneficente, aí fizemos um fórum, veio vários jogadores. Que não era Craque da Paz ainda? Craque da Paz. Já era, né? Craque da Paz. Só que a gente desvinculou da Igreja do Recreio porque a gente estava indo numa rota que, por exemplo, o empresário não crente queria patrocinar e como ele não era jurídico, ele não ia pegar dinheiro na mão. Aí o cara dava oferta na igreja. Fazer um negócio transparente, negócio legal. Poxa, eu não tenho uma... Aí eu já começo
a até mesmo passar por um processo de questionamento, né? Pô, o cara não crente, a empresa dele não é evangélica, pô, aí o cara tem que botar um dinheiro na igreja, entendeu? Então o negócio meio... Aí a gente começou a ver a necessidade de fazer o CNPJ, de ter uma vida à parte, né? Até porque tinha outras igrejas que também queriam vir, então o cara... fica meio incompatível, o cara vinha à igreja, vinha se envolver numa trabalho misturar de outra muita coisa. Então a gente começou a entender a necessidade de ter. E quando a gente emancipou, eu conversei na época lá com o pastor Wander e tudo, ele entendeu isso aí. A gente continua ainda sendo Recreio dando apoio e tal, mas a gente tem uma vida independente e com o objetivo do discurso secular. E aí começou a vir, quando a gente começou nessa de fazer entrevistas, a gente não fazia culto, era tipo lá o Serginho Grossman lá, né? Fazia uma arena, entrevistava os caras falavam da carreira dele, aí começou, até o Globoesporte.com começou a vir divulgar. É mesmo? Sim, várias vezes, temos mais de 15 notificações. Então, mas aqui... Do Diego, do Bruno Henrique, do Everton Ribeiro, de vários jogadores. Porque a gente normalmente, a gente fala e a gente cita os jogadores que são mais conhecidos, né? Mas você mesmo usa esse termo, o operário da bola. Sim. Que isso não é um trabalho realizado exclusivamente para os grandes nomes, né? Isso é um trabalho realizado com todos, né? Com todos os jogadores. Então, esse acompanhamento que se tem aí, a gente pode usar o termo espiritual, né? Um discipulado. Eu chamo de capelania esportiva. Capelania esportiva. É com todos, né? Inclusive todos, os operários da bola que não são conhecidos, né? Claro. E aí... Não, inclusive, por exemplo, você chega num clube, mesmo no Corinthians, que a gente tava quando o Fabinho tava no Flamengo, aí depois foi pro Corinthians, agora tá no Internacional, tem muitos jogadores que eu não sei nem o nome. Mesmo no time grande. Porque o time grande, o pessoal acha essa ilusão, né? Que tá no time todo mundo mas não é, pô. Você tem meninos em clubes grandes, são 35 no elenco. Então tem meninos ali que subiram da base, tem cara que veio de tal lugar, tá sem jogar já há algum tempo, tá lá. Nem todo mundo é estourado, é conhecido, é famoso. A gente trabalha com todo mundo. E como é que é esse trabalho fora de clube, assim? Vocês fazem trabalho social? Então, a ideia é o seguinte, fazemos trabalho social. Então, deixa eu só te falar a questão do Craque da Paz, a importância que é trabalhar a cabeça, a mentalidade do cara, para que ele possa ter uma vida de conduta fora de campo, ele possa performar. A nossa contribuição é fazer... Tem a proposta do evangelho, sim, mas a ideia é fazer com que ele tenha uma vida de conduta equilibrada a ponto dele influenciar no aumento de performance dele, profissional. Então, o que exatamente é a proposta do evangelho? Homem de uma só mulher, não dado ao vinho, um cara humilde, um cara resiliente, um cara que supera as dificuldades, um cara que tem toda a preocupação pelo profissional, que ele tem que aquele que não trabalha não come. Então, assim, os princípios do evangelho, eles são princípios que influenciam e cooperam para a alta da performance. Entende? Então, o cara ele tem que ter todo essa preocupação para que ele possa aumentar. Então, a minha contribuição lá no Internacional é fazer um trabalho mental, mas não no sentido de psicólogo, de psicologia, porque eu não sou, né? Estudei psicologia no seminário, mas não sou psicólogo, mas o objetivo não é trabalhar a conduta, a patologia, não é nada disso. A ideia é fazê-lo ter uma vida de conduta fora de campo, né? Para que ele possa aumentar essa conduta fora de campo e aumentar a performance dele. Ele tem que atletar, porque o entendimento é o seguinte: quanto melhor a performance dele, é bom pro clube, é bom pra ele, é bom pra família, é bom pra torcida, é bom pra mim, pro Craque da Paz, pra todo mundo. Eu falei pro Antony lá no Inter, né? E ele exatamente isso, ele aumentar a performance dele para ele possa crescer, porque a ideia nossa é o seguinte: Deus ele quer te exaltar para quando você for exaltado, você mostrar quem de fato deve ser exaltado. Essa é a brincadeira. Então, quando Deus... Isso pode acontecer com sofrimento ou sem sofrimento. Então a ideia, isso vai acontecer, já que você está num time de alta performance, um time grande, um time onde está sendo propagado uma mídia violenta em cima de você. Então qual é o objetivo? É você mostrar para essa galera, para os meninos, qual é o verdadeiro merecedor de toda a honra e toda a glória. E isso não necessariamente é você pegar o microfone e sair pregando como igreja. Então, como é que os clubes hoje enxergam esse trabalho? Porque quando você estava falando de performance, essa questão de como é que o cara vive fora, né? Como é que o cara vive fora? Como é que o cara vive a sua vida no particular, sua família, as escolhas que eles fazem, né? Porque se a gente for pegar nos anos, de repente, 90, 2000, a gente vai falar que o jogador bom era aquele jogador que dava trabalho.
jogador que ia pra boate, jogador que pegava uma o João Saldanha falava isso. E tal. E realmente, a gente vê que o futebol nos anos 2000 é um futebol diferente do futebol de hoje. Eu particularmente, gosto muito mais do futebol daquela época por conta de como funcionava a dinâmica do futebol em campo, né? Hoje em dia, tu pega as pessoas, aí algumas pessoas até falam, é muito bonzinho, todo mundo é muito bonzinho. Então, essa coisa que você fala da performance, da pessoa melhorar a performance dela como um todo, não tem nada a ver com moralidade especificamente, exclusivamente, né? É porque as pessoas querem trazer um termo, né? Dizendo que a moralidade, o crente, ou o evangélico, ou o religioso, é uma falsa moralidade. Como é que vocês trabalham isso com essa galera para que não esbarre nesse falso moralismo, né? Para que a pessoa realmente tenha seja efetivo naquilo que está fazendo, seja profissionalmente, seja, sei lá, religiosa ou espiritualmente. Não, inclusive, vou dar um exemplo aqui para você, que eu sei que é clássico. O Mauro Galvão, por exemplo, é um cara de conduta, de vida, mas pelo que eu saiba, até hoje ele não se tornou evangélico. Sim. Mas um cara que teve uma vida de conduta exemplar. Entendeu? O Rogério Ceni, por exemplo, ele é assumidamente católico, pelo menos onde eu sei, e é um cara também que tinha uma vida de conduta exemplar. E outras religiões, Só que se você for reparar, você não consegue ter um cara fora desse perfil que consegue a longevidade. Só teve um, e aí eu cito até no meu livro esse um, que alcançou a longevidade, porque todos os caras de 10, 9 que alcançam a longevidade em alto rendimento são caras que privaram por essa vida. Uma vida de conduta, seja evangélica. Aí desses 9, vamos botar aí 7 evangélicos que conseguiram. Você pode ver os caras que chegaram até a longevidade, que o Nenê tá jogando até hoje, Zé Roberto parou com 42 porque quis, né? Você tem o Fábio hoje também, você teve o Fred que parou há pouco tempo, todos eles com uma vida de conduta de uma vida cristã. Aí você tem alguns que seguiram um pouco, aí já cai numa percentual, mas é possível, mas porque cuidou da vida. Sim. Então, assim, o único que eu até cito no livro, e que ele mesmo fala da vida dele, né, que é o Romário, que chega a 42 anos no alto rendimento e que foge essa regra, porque toda regra tem exceção. Sim. Mas ele é um cara que, ao contrário do que muita gente acha, e eu conheço muitas pessoas que conhecem ele pessoalmente, inclusive o Fabinho, esse Fabinho lá, jogou com ele não bebe e não fuma. Entendeu? Então, o negócio dele é que ele mesmo fala, ir pra noite, tal, desgaste e tal. Mas no caso dele, e aí é uma outra história, como é que eu vou dizer? O metabolismo dele funcionava de outra forma, que é uma coisa normal também. Entendeu? Por exemplo, o Bismarck, lembra o Bismarck? Bismarck não tomava café da manhã. Acordava tarde, almoçava e ia pro jogo. Dia de jogo, ele não tomava café da manhã. Então, assim, é muito metabolismo. Mas você tira o único que você vê que chegou 42 anos jogando alto rendimento, tal, como o Romário, e que não se preocupava muito com essa vida fora de campo, não era pelo álcool nem pelo fumo, mas era pelo desgaste, porque à noite também desgasta. Sim. Você tá ali na madrugada ali, desgasta muito, e uma vida, né? E inclusive ele mesmo fala, né, que todos os clubes que ele ia pedir pro treino ser à tarde, porque ele não gosta de acordar cedo. Ele dormia muito tarde, acordava tarde, almoçava e ia pro treino à tarde. Aí todos os clubes ele sempre pediu para treinar à tarde o profissional, o time, né? Então, assim, tirando ele, você não consegue ver mais. Então, assim, essa época que o João Saldanha fala, eu quero jogador não é para casar com minha filha, quero jogador para resolver dentro de campo. Houve uma época, durante muito tempo, que os caras resolviam dentro de campo. Só que hoje, o futebol mudou. O futebol, ele não é, mas como diz o Vanderlei Luxemburgo, o futebol perdeu, o campo diminuiu. 20 lá perdeu 40 metros. Porque hoje é tático, hoje é sanfonado. Então o espaço que o craque tinha para dominar no peito, pisar na bola, como Mendonça. Lembra o Mendonça? Não. Pita, jogou no Botafogo. Eu lembro, sei de nome, pô. O cara dominava no peito, pisava na bola, levantava a cabeça, girava. Mendonça é clássico nessa questão de... Hoje em dia não dá, irmão. De Jair também. Quando a bola vier, já tem um já trombando. Mal comparando, de Jair jogava assim, né? Ainda pegou um tempo. Só que hoje, o físico, o tático, tá muito exacerbado. E existe a tecnologia. Então, o cara tem aquele carocinho que fica aqui atrás, que é um GPS. O cara mapeia todo o teu GPS, quantos quilômetros você correu. Então, se você corre numa partida
6 km, 8 km, não tem, e se você vai treinar, não tem como chegar no outro jogo você correr menos de 6 km. Então, se o cara chegou no outro jogo e ele correu 4, pô, ele não performou durante a semana. Faltou alguma coisa. Os caras fazem teste lactato, faz teste pra saber teor de álcool no teu sangue. Se você teve sexo à noite ou não. Quantas horas você dormiu. Não, então, eu tô te perguntando. Então hoje, o que eu tô te falando, pô, o Ronaldo Fenômeno, que jogou gordinho lá no Corinthians, pegou de letra e tal, hoje, bota 5 quilos a mais no Neymar. Sim, ele não faz diferença, jogar. Né? Faz. Hoje, não dá mais. Então, os clubes gostam. Eu te pergunto essa questão que o pessoal que gosta de bater na religião, na igreja, em tudo, que vai falar, não, porque os caras querem pegar o crente, porque ou é querendo o dinheiro do jogador, ou é por falsa moralidade, mas os caras não sabem o trabalho tão sério que é um chamado que a gente entende que é para ganhar as pessoas, né? É um trabalho missionário, né? Agora, isso faz muita diferença na vida do cara, porque o cara é um divisor de águas para a vida do cara. Aquele cara que vivia de uma maneira, quando ele se converte e tem esse direcionamento, ele vai viver de outra. Então, o clube em si deve gostar desse trabalho, né? Os clubes, ou não? Então, os números mostram todas as equipes, desde a década de 90 para cá, se você pegar o percentual, numa final, os dois clubes, não estou falando que todo mundo que faz o trabalho chega na final. Sim. Tá? Mas quando você chega na final, no mínimo, como maioria das vezes, os dois tinham trabalho. Palmeiras, São Paulo, Santos, na época, e muitos outros times. Esse trabalho específico, né? Esse trabalho com ou um traballo de capelão esportivo, ou um trabalho com esposa, esse trabalho envolvendo Deus na parada. Ali um trabalho de preocupação espiritual. Isso era um dado que era bom, assim, você já deve ter pesquisado. Mas quem é da bola sabe. Um dado bom pra levantar, porque isso aí é algo... Pô, então, quando você fala assim, existe alguns, eu conheço, porque é difícil a gente citar nomes aqui, mas tem um jogador no Fluminense que ele tava na igreja, ele era muito bom, lateral direito. Aí foi até com o Abel isso. Aí o cara se converte, aquilo que eu te falei. Ele se converte, autoestima, presença espiritual, gozo, alegria e tal. Nosso corpo é alma e espírito, aí a alma é inflada, a alma é conectada, esse espírito tal, e o corpo. Agora, para ele gerar pro corpo, ele vai ter que ter uma doutrinação em cima. Que a tendência é ele relaxar nesse corpo. Se o cara tiver já um capital e tudo, o cara se acontecer isso depois de 20 anos, ele para de jogar. Como aconteceu com um montão de jogador. Entendeu? Por quê? Faz sentido. Porque não é, mas ele não consegue ver uma outra alternativa. Por isso que entra o trabalho, que o cara da paz, que a gente trabalha muito nessa ideia de que ele pode agora mudar a prioridade dele, entende? Então, ele pode agora priorizar esse corpo para a honra e glória de Deus, não de uma forma religiosa, entendi, na essência da palavra, mas ele em prol de ajudar pessoas com esse destaque, com essa vida dele. Porque os meninos vão continuar pedindo autógrafo, as pessoas vão continuar vindo em cima dele, as pessoas vão continuar buscando, querendo segui-lo, querendo imitar. E ele pode dar uma outra resposta. E né? Tem esse entendimento agora por parte dessa galera que tá... Então, quem é da bola, o cara... Aí esse jogador se converteu. Sim. Aí ele foi para uma igreja. Essa igreja possivelmente não tinha esse tipo de mentalidade de visão. E aí o cara perde a prioridade no corpo, ele cai a performance. Porque o atleta, como eu já falei, em uma semana ele largando... Você fica 3 dias sem treinar, Henrique. Tu jogou, tu sabe disso. Fica 3 dias... Hoje, no alto rendimento, o cara fica 3 dias sem treinar. Ele jogou domingo, aí ele não joga segunda, terça, quarta e vai pro jogo quinta. Ele já sente. Se ele não treinar 5 dias, joga domingo, só vai jogar no outro domingo, ele sente. Vai sentir muito. Por quê? Porque a intensidade é muito alta. Entendeu? Ele pode até correr 90 minutos dando migué ali, mas ele não vai conseguir fazer na performance que ele sempre fez. E esse cara era lateral. E ele ia e voltava. Ele caiu a performance. Caiu a performance 1 semana, 2, irmão. Já era. Então, e aí o que acontece? O cara falou assim, só que ele começou orientação, porque o que eu falo pros caras é o seguinte, você só vai externar quando você tiver convicção do que você crê, quando você puder responder o que Paulo fala, os questionamentos. Enquanto isso, não precisa ter pressa, dizer que é crente, que é evangélico, que tá jogando pra Deus, que Deus vai entrar. Você acha que ele só abre a boca depois. Dependendo pra onde ele vai, por exemplo, o cara se converte e vai pra uma determinada igreja.
Tu acha que ele é direcionado ali pros que estão ali pra ele... Tu tem que falar. Tem que falar. Tem que dizer. E não tem um acompanhamento específico. Só que esse cara que fala o irmãozinho na igreja, ele não abre a boca dele no trabalho dele. Ou se abre, a responsabilidade é pequena. Não tem nenhuma câmera em cima dos lábios dele pra ver leitura labial. Né? Ele não trabalha com déficit de oxigênio, 90 minutos. Ele não joga disputando espaço, levando o cotovelo. Levantou um pouquinho, pegou na boca do irmão. Olha o irmão, levantou o cotovelo. Então, o que faz quando, por exemplo, o cara... Não, ele só pode abrir a boca depois, Henrique. Aí, deixa eu te falar isso aí. Aí o cara lateral com a performance... Sabe o que o treinador falou pra ele? Pô, fulano... Não tô te aguentando mais, pô. Aí chamou os caras do bagaço, falei, pô, aí, fulano tem que sair da igreja. Manda ele pro bagaço de novo. Esse cara tem que voltar pro bagaço, tem que voltar pra vida. Já ouvi. Ele por uma fraqueza, não sei o que aconteceu. Quer dizer, eu sei o que aconteceu. Que ele não teve, ele veio, ele investiu, esses caras que falaram pra ele ficar pregando, os caras que falaram pra ele não acompanharam, o cara teve decepção, alguma coisa, ele saiu, ou seja, ele saiu da igreja e ele voltou pro mundo, voltou lá pra vida dele lá. Ele voltou a jogar. E aí? Sabe por quê? Porque ele viu, caraca, tô perdendo espaço, vou deixar de jogar, meu contrato vai, eu tenho que renovar esse contrato. A expectativa dele voltou pro físico. E quando volta pra matéria, ele volta a jogar. Então, qual é o erro? Pô, então ele tá certo? Não, o ideal é as duas coisas andarem juntos. Exatamente, é esse o nosso trabalho. É você priorizar o reino, é você buscar Deus, orar, jejuar, babar, o que for. Você louvar a Deus, mas você não perder a visão do foco do teu corpo, da matéria, da performance. Você tem que continuar buscando ser titular. Você tem que buscando a independência financeira. Você tem que continuar buscando jogar na Europa, seleção brasileira, jogar num time grande, aumentar a tua performance. Você é artilheiro, você tem que fazer gol. Você é goleiro, você tem que treinar e orar, pedir a Deus e se esmerar para pegar pênalti. Você é zagueiro, você tem que começar a fazer menos faltas. Você tem que jogar classe, você tem que jogar bonito, mas você buscar Deus, mas você não pode. Então, é isso. E o operário da bola? Vocês não fazem esse trabalho com esse operário da bola? Quando eu falo operário da bola, eu tô usando um termo que você até usou, gosto de usar, mas... A gente vai em time pequeno também, cara. Agora mesmo, é bom que a gente pode dizer, né? O Lennon, que jogou no Vasco, lateral direito, tá? O Lennon tá na Portuguesa do Rio aqui, disputando a Série D do Brasileiro. O Lennon é outro exemplo de longevidade. O Lennon, ele jogou no Flamengo, base no Flamengo e tal. E aqui no Rio ele veio no Vasco, na época do Jorginho. Jogou lateral direito, só que ele se machucou, teve um problema na coxa. Acho que não sei se foi adutor, alguma coisa, e ele demorou a recuperar, acabou o contrato e ele voltou. Ele tava no Guarani. Ele no Guarani, Leandro já deve estar aí com seus 34, por aí. Fininho, ó, vai e volta no apoio, tá jogando lateral direito. Ele joga na Portuguesa. Não é só um trabalho com o pessoal conhecido, né? Não, ele me chamou e nós fomos na Portuguesa lá, os meninos. E a mesma palavra que eu dou lá na Conceição do Corinthians, no Internacional, que eu falava lá pros caras no Corinthians, eu falo pra eles. É a mesma coisa. Porque futebol não muda, só muda o nome. Né? É o mesmo princípio, irmão. Se o cara der mole do Corinthians, ele vem pro Português, da Portuguesa ele vai pro Corinthians. Agora deixa eu te falar uma parada. Assim... a gente tá falando... Portuguesa do Rio, né? Sim. Tá. A gente tá falando do cara que talvez seja mal direcionado, o cara que se converte. E aí sim, eu tô falando de um jogador... de repente um jogador conhecido, né? Que tem aí um salário alto, que é badalado. Mas esse cara se converte, tá? Esse cara se converteu. Só que esse cara, às vezes... não se converteu nas church da vida aí. Aí entra meu ácido aqui, minha crítica. O cara não se converteu nas church, se converteu na igreja menor, mas logo depois esse cara já tá numa church. Por que você acha que às vezes acontece isso, cara? Porque, assim, não é que eu seja contra as church não, tá? É que, será que aquela igrejinha lá, menor, não teve alguém para trabalhar com as demandas que esse cara tem? Não que ele seja melhor do que o outro irmão que se converte lá, mas a gente está colocando aqui uma separação muito grande pelo tipo de trabalho do cara, da alta performance, um trabalho missionário, um chamado de repente para a vida daquele jogador. São várias situações que podem acontecer. Porém, que você acha? Você acha que é por conta da falta de preparo para a demanda daquele jogador badalado, conhecido, ou aquele cara realmente vai para um lugar onde tem a ver com ele? O que você acha? Porque ele se converteu num lugarzinho mais humilde lá.
Você acha que é o lugar que não tem um preparo específico? Você acha que toda igreja tem que ter alguém pensando dessa maneira? Ou a igreja poderia entrar em contato com o pessoal do Craque da Paz? Me ajuda aí que eu tô com... porque... A gente até tenta, não sei, né, cara? Eu não sei. É porque assim, a gente fala aqui, não é uma questão utópica. Porque a gente sabe que, a diversidade de igreja é muito grande. É muita igreja em tudo quanto é buraco, quanto é lugar, e é muito bom isso. Hoje eu vejo como bom, já fui crítico sobre isso também. Mas assim, como é que faz, cara? Não sei, eu às vezes eu olho isso com... o cara tava ali, o cara foi direcionado, o cara caminhou, o cara de repente tava com problema no casamento, aquele pastorzinho lá caminhou com o cara, muita coisa resolveu, daqui a pouco o cara sai e foi para as church da vida aí. E assim, mais uma vez, não é contra as church, mas por que acontece essa situação, cara? É uma somatória de coisas. Primeiro que o cara, quando se converte, eu conheço alguns jogadores que converteram na Baixada, porque a origem dele era de lá, ele foi lá na casa da mãe, né? Um parente, um irmão, acontece muito isso. E ele se converte lá, ele fica lá, a igreja é pequena, 50, 100 membros e tal, mas foi ali que ele encontrou a Cristo. Sim. Foi ali que ele encontrou a verdade e tal. Então, é igual ao nascimento. Às vezes a gente nasce num lugar, nasce numa casa, e para nascer você nasce em qualquer lugar, até dentro do carro. Uhum. Só que depois você vai ter que ter uma alimentação para desenvolver. Porque uma coisa é nascer, outra coisa é depois se desenvolver e crescer. E aí existe esse time que às vezes aonde ele encontrou a vida dele, que ele nasceu, ali ele não vai encontrar uma sustentabilidade. E até porque, por exemplo, ele mora aqui no Rio, ele se converteu lá em Nova Iguaçu. Lá em Caxias, lá onde a terra dele veio. Vou te dar um exemplo clássico. O Zinho. O Zinho, ele é convertido, o Zinho tetracampeão. Sim. Tá até parceiro nosso aí no Golden Goal. Ele se converte e ele é membro aí na igreja lá em Nova Iguaçu, acho que é pastor Laerte, não pastor. Ele tá lá na igreja lá, ele já disse na nossa reunião, ele dizima lá, ele fica lá, mas ele mora aqui, entendeu? Mas ele entende que é linkado lá. Eu conheço vários assim. Mas o cara vai frequentar ali, frequenta aqui. Ele, de alguma certa forma, ele encontrou um ponto de equilíbrio aí. Mas tem alguns atletas, alguns jogadores, que ele não teve esse ponto de equilíbrio. No ponto de ter condição de alimentá-lo, de crescer, de desenvolver, e a mentalidade. Porque o que acontece no jogo de futebol, com esses caras, é que eles vivem cercados numa ambiência de muito crescimento de mentalidade, entendeu? Sim. De entendimento de crescimento. Alta performance em todas as áreas. Alta performance, o cara ouve, tá no clube, time grande, é palestra, ele precisa empreender, ele vai ouvir palestras sobre a questão de empreender no mercado, ele quer investir o dinheiro dele. Então, assim, a vida dele, conforme ele vai crescendo profissionalmente, ele vai ficando mais conhecido, vamos dizer, vai desenvolvendo, o mundo dele ao redor vai mudando também. Então, esse link lá, ele pode continuar com uma gratidão muito grande, de repente ajudando lá aquela igreja e tal. Mas para ele conviver, para ele criar os filhos dele, também tem um detalhe que às vezes, assim, dependendo do cara, por exemplo, ele voltando naquela igreja lá, estando lá, ele não vai ter paz e tranquilidade para cultuar. Vai estar toda hora pedindo autógrafo, pedindo camisa, pedindo ingresso. Talvez seja esse aí o principal ponto, né? É o principal ponto. Porque... A outra coisa também é o seguinte, quando o cara chega nesse nível, é o que eu sempre digo o seguinte, jogador de futebol no Brasil, ele reúne as três coisas que anelam o coração humano, que é o jogador de alto rendimento, né? E ele é o único que reúne as três coisas que priorizada muito no ser humano prioriza, que é a fama, a grana, o dinheiro e o poder, a influência. Então você tem um político, por exemplo, ele pode ter a grana, ele pode ter a influência, mas ele não tem a fama. Aí você vai para um ator, ele tem a fama, ele pode ter a influência, mas às vezes, de repente, porque muita gente acha que ganha muito bem, não ganha muito bem, ou ele pode ter a grana, se for um ator muito, né, global aí, mas essa influência dele como ator, ele não tem tanta influência. Entendeu? Então, o jogador, ele mexe com essas três coisas. Então, quando o cara chega nesse nível, é o que eu sempre digo, esses caras, eles não estão acostumados a enfrentar fila.
Entendeu? É um negócio muito complicado de você ensiná-lo a ser humilde, de você ensiná-lo a coisa, mas ele necessita, não porque ele quer, mas ele requer um tratamento um pouco diferenciado, mas ele não sem ser acepção de pessoas. Mas ele não tinha que forçar essa barra? Tipo, praticar a humildade ali? Eu sei que a questão da tietagem deve ser brabo pro cara. Olha só. O que acontece? Ele chega lá numa igreja lá que ele se converteu lá em São João. Aí ele chega lá, pra botar. Aí a igreja não tem estacionamento. Bota na rua. Aí ele vai botar. Não, ele vai botar na rua. Acha. Aí ele vai ter que. Aí ele vai andar. Aí tu vai ter cara do lado dele, porque às vezes nem todo mundo sabe quem ele é. Aí tem a exposição ele, tudo bem. Mas ele tem a esposa, que muitas vezes a esposa dele não tem a experiência de raiz que ele tem. Aí vem os filhos dele, que já tá com 10 anos, 12 anos, que foi criado, que não sabe nem o que é mortadela. Entendeu? Aí vai estar lá. Aí um dia ele tá mais todo domingo. É entendeu? Complexo, né? É complexo. Aí ele vai entrar lá, ele vai estar o pessoal pedindo. Aí um pede camisa, um pede ingresso, um pede pra tirar foto. Não, ali. O Zinho veio de uma época onde, por exemplo, não tinha tanta exposição assim na mídia, né? Sim. Onde a pessoa não tirava foto do outro. Em qualquer lugar. Ele tava na igreja, mas ele tava no Flamengo, né? Não. Brasileiro, década de 90 já. Não, exposição de TV tinha, mas eu tô dizendo assim. Pô, você tá numa igreja na década de 90, pô, você não é tirar uma foto de um celular, porque não tinha pra postar na rede social. Hoje em dia tá um cara num lugar determinado, pode ser shopping, pode ser igreja, tira a foto do cara, e aí dentro de uma igreja tá tirando foto, o cara quer tá à vontade lá, cantando, adorando, ouvindo a mensagem, ou chorando, de repente se quebrantando, vem logo uma foto dele ali. Não tô dizendo também que as churches não tem isso, porque tem. Né? Tem. Só que como é muito maior, de repente o cara consegue se organizar melhor. Mas ainda assim, Ricardo, Não, o que eu tô dizendo, é possível o Zinho, pelo que eu sei, eu não sei se ele vai todo domingo lá, mas eu sei que ele diz isso, que a igreja dele é lá, que em Nova Iguaçu, que ele vai lá, que ele fala do pastor dele, ele vai lá. Eu não sei se ele vai todo domingo, mas é possível. Entendi. Agora, eu conheço outros que não conseguiram, entendeu? Por conta desses meandros, né, que a gente tá... E também existe a questão que eu te falei, o acompanhamento da mentalidade. A mentalidade é um negócio muito complicado. Por exemplo, o negócio é tão complicado que às vezes o cara é rico, mas a mentalidade dele é de pobre. E às vezes ele é pobre, a mentalidade dele é de rico. Aí ele pode ficar soberbo, porque aquele cara que a gente fala, come ovo e exala camarão. Ele pode... Não é questão só de soberba, é a questão do cara estar ali na comunidade, numa coisa pobre, mas o cara é limpinho, o pastel do cara, o comércio do cara é diferente ali dentro. Por quê? A mentalidade dele é outra. Ele quer crescer, ele quer emergir. Ele vai em congressos de gente que tem como é que se diz? Em feiras, né? Como tem essas feiras por aí, empreendedoras. Porque o cara quer... Não é que ele quer sair dali, mas ele quer crescer. Se crescer, passa pelo ponto dele tirar a pastelaria dele lá da comunidade e vir pra rua principal, ele vai vir, irmão. Entendeu? E aí aquele negócio, ele vai crescendo. E esse é um problema que muitas igrejas enfrentam, Henrique. E não é só famoso. A igreja, por isso que é difícil nós termos igrejas muito grandes, acima de 500 membros, 1000 membros, dentro de comunidade. Por quê? Porque o cara prega, o cara se converte, o cara não tinha dente, aí faz dentadura, o cara não estudava, volta a estudar, se qualifica, o cara emerge na vida, ele sai da comunidade. Por uma questão natural, por uma questão de vida. O cara não quer estar entrando na comunidade e tendo que ligar alerta. Entendeu? O cara não quer estar lá na comunidade e tendo que se agachar debaixo do coisa porque tá tendo tiroteio. Entendeu? Então, assim, as pessoas vão mudando, a mentalidade vai mudando. Isso que eu digo. A questão não é nem monetária, a questão é mentalidade. Tem pessoas que, assim, têm a necessidade de crescer. A pessoa cresce e ela quer crescer nessa mentalidade também. E, às vezes, nem todo atleta, nem todo consegue acompanhar ali aquela mentalidade, entendeu? E aí você tá falando essa questão... Agora, sobre as churches que você falou aí, eu acredito que é o seguinte, cara. Eu também, se eu pudesse, né, se fosse de Deus pra mim, abrir, o chamado de Deus pra mim não é presidir, mas eu tenho um chamado específico. Então, existe alguns que têm um chamado específico, que geralmente os caras fazem a igreja, né, mais moderna, visando muito jovem. Sim. Só que o jovem,
ele não é um cara que sustenta igreja. Que sustenta igreja é a galera acima de 40 anos. Entendeu? Então, juventude é boa para animar aquilo tudo, vai trazer outros jovens. Então, são os projetos. Financeiramente, projeto missionário. Quem mete a mão no bolso é 35, 40 anos para cima. Projeto com criança, projeto social, tudo. Até porque o cara, menos de 35 anos, pô, ele tá ainda se firmando, ele tá criando filho, pô. Quando tu fala em R$200, o cara faz conta lá de, pô, eu não sei quantas fraldas, não sei quantas latas de leitinho. De leite em pó, né? Então, assim, o cara para sustentar mesmo, o jovem, a garotada, não sustenta a igreja. O que faz segurar a igreja, o que sustenta a igreja é a galera mais coroa. A galera de 40 para isso é estatístico. Entendeu? Então, se você faz uma igreja para jovem, você tem ali, mas você vai lutar com outras estatísticas. E aí é o problema do cara estar sempre falando em dinheiro. Porque se a igreja dele tem uma galera, 80% é abaixo de 30 anos, é abaixo de 35 anos, ele com certeza tem dificuldade de sustento da igreja. Então aí é uma coisa que tem que estar toda hora de dinheiro, mexendo com dinheiro, vendendo isso, vendendo aquilo, entendeu? Aí tá sempre falando de dinheiro, que é uma outra coisa que as pessoas reclamam. Muito, entendeu? Né? Porque essa consciência do cara ter, essa mentalidade de sustentar a obra, isso vem com o tempo. Mas aí você fala isso especificamente das grandes churches ou de geral? Então, essas igrejas que eu digo assim, que você fala, a maioria dessas igrejas que tem essa visão para jovem. Quando eu falo church, não é uma igreja específica, não. É só um modo de dizer das... Sim, tem várias igrejas. Entendeu, né? O que acontece é o seguinte, que a prioridade, ela pode estar equivocada, entendeu? Ou então, o cara tem um chamado específico para isso. Para trabalhar com esse nicho, para trabalhar nessa vibe, para trabalhar com isso aí, beleza. Porque tem que ter espaço para todo mundo. Espaço para todo mundo. Só que assim, a igreja, ela tem que ser plural. A Exato. igreja, ela não é específica. A igreja não é... Você pode até fazer. Por exemplo, na minha doideira, a minha praia não é presidir. Mas sei lá, é uma única forma que eu vejo. Deus chegar, aparecer lá, Gabriel, Miguel, Rafael, todo mundo junto com uma intimação do céu. Não, para tu abrir... Eu vou abrir a igreja de atletas. Igreja de esportiva, melhor dizendo. Vai fazer específico? É esporte. Vou fazer esporte. Quer? É isso? Não, alguém tem que ser... Então me deixa aqui. Eu não vou ficar preocupado com beca de coral, com canto, porque não, a minha praia não é essa. Tem as questões específicas que as pessoas não sabem como é que funciona, né? Agora, pode ser como Deus fez com Paulo, pode ser que se tivesse pra mim, aí rola. Se Deus me autorizar botar isso aí, uma igreja pra esporte, pra atleta, mas pô, tu não vai alcançar todo mundo. Não, mas eu não quero alcançar todo mundo. Por isso que eu sou pastor de esporte. Eu não quero alcançar todo mundo. Eu quero alcançar... Eu vou lá na Ucrânia, eu vou lá na Rússia. Eu poderia ir com o teatro, poderia fazer sede de conferência, mas eu vou lá para estar na rua, para fazer escola de futebol com criança na rua, parar na frente do estádio, fazendo embaixadinha com a camisa do Brasil e alcançar pessoas na Rússia, que é um país fechado pro evangelho. Então, isso é para mim. Isso é a minha praia. Eu ia te perguntar essa parada... Aí eu tô amarradão. Eu ia te perguntar essa parada da Ucrânia agora, assim. Mas antes de perguntar essa parada da Ucrânia, deixa eu te perguntar assim... A parada quando você entra num clube de futebol lá, você vai normalmente aonde o pessoal fica no... Como que é o nome? Que os jogadores... CT? Ficam, não, é CT também. Treinamento. Mas na concentração. Hotel. Vocês, quando tem essa liberdade de ir, é aberto para quem quiser participar da atividade que vocês estão fazendo lá com essa galera? Não, aberto que eu digo para os jogadores... Ou vocês falam especificamente pros que são crentes? Ou é aberto para quem? Todo mundo. Para todos os jogadores. Então, um jogador fala, o Leno fala na portuguesa. Quem tem vontade de participar... quem quiser ir, vai. Né? Quem quiser ir, vai. Quem quiser o preparador físico. Aí vocês dão uma palavra específica lá? Eu dou uma palavra específica disso aí. Principalmente, o que é ideal é canalizar e focar no jogo seguinte. Geralmente vai na concentração no jogo seguinte, no jogo da manhã. E os caras recebem vocês bem? Claro. Bom, ainda mais que a gente vai orar pela vitória, a gente vai falar sobre a vitória para conquistar, contar a história bíblica. E a palavra da derrota, quando o cara perde? Não, então, a derrota faz parte do processo, mas se vier, beleza, vamos aceitar. Mas o que a gente vai pedir é vitória. É o que é a minha vida, que é a vida de todo mundo. Bom. Entendeu? O que eu vou pedir é para não ficar doente, para Deus me curar, não é isso? Eu vou pedir para passar no concurso. Eu sei que eu posso não passar no concurso,
Mas eu posso pedir? O que queres que eu te faça? Falei disso ontem, Bartimeu. Deixa eu viajar aqui então. E se você tiver numa final, o cara tá numa final lá, 2 times. Essa pergunta direto. É igual com quem casou. Então responde. Vai lá. Tá, Vasco e Flamengo lá, Vasco tá bem, cheio de crente, Flamengo também tá cheio de crente, aí você vai na concentração. Isso é mais fácil ainda, preciso que você fazer outra. Mas pode falar da outra. Vou falar da outra. Você vai na concentração dos 2 pedir a vitória, irmão. Só que alguém vai... Não vou nos 2, pô. Não vai, não? Não. Se eu tô fazendo um trabalho no Inter, chega na final Inter e Grêmio, o Grêmio me chama pra ir lá fazer, pô, não vou, pô. Não tem como. Não, tem que chamar lá atrás. O Grêmio e Inter, na final, Grenal. Eu já tô fazendo um trabalho no Inter. A gente tá... Quer ver o negócio? Então é um trabalho... Então segura aí, você vai dar corte aí. Mas aconteceu, é verdade. Aconteceu. O cara pode questionar se... O Grêmio, o Corinthians ano passado passou uma dificuldade muito grande, aquela coisa. Quando o Fabinho foi pra lá, início de 2024, né? Que ele ficou 24-5, o Corinthians estava na zona de rebaixamento do Paulista. Sim. Aí chegou... Tava azedo. Aí chegou, trocou, não caiu, melhorou, não caiu no Paulista, aí foi, abriu a janela, contratação, aí veio que tudo, o time cresceu, depois veio 24, aí veio o Memphis, né? Vários jogadores, de 10 contratações, 8 rodaram, de 10 contratações, 8 rodaram, 2... Acho que um foi por opção do técnico, isso acontece, né? E aí aconteceu. Os números do Memphis foram números... Sem o Memphis, o Corinthians caía pra 2ª divisão. Aí é que o pessoal fala, não sabe o que fala. Meu irmão, não existe almoços grátis. Não existe almoço grátis. Não dá. Se você quer crescer a tua empresa, tu tem que investir. Silvio Santos falou, quer enriquecer? Se endivida. Com controle. Mas você tá vendendo 100 camisas, sempre 100 camisas. Você quer dar um pulo? Você tem que comprar 500 camisas e vender 500 camisas, irmão. Tu vai ter que se endividar com 400 camisas. Mas sua vida vai ficar vendendo 100 camisas a vida inteira? Então tu não vai enriquecer. Endividamento controlado. Controlado. Né? Então, quer crescer? Pô, apareceu o Memphis. Agora, como é que você vai trazer o Memphis? Dando uma bala de juquinha pra ele? Convencendo o Memphis? Vem, Memphis, que vai ser... Você tem que fazer uma proposta para que ele possa vir. E ele veio. Uma proposta audaciosa. Aí, agora, se você pegar o retorno esportivo do Memphis, a resposta que ele deu de gols importantes, de final contra o Vasco, contra o teu Vasco aqui, foi gol dele, irmão. Foi. Aquilo ali é um título. E o título da Copa do Brasil, que tava ali, o pessoal... Vamos quantificar esse gol? Quanto vale esse gol? Uma coisa é valer, outra coisa é o valor. Uma coisa é precificar, outra coisa é valor. Qual é o valor desse gol do Memphis contra o Vasco que deu o título da Copa do Brasil? Ele vai ganhar não sei quantos mil. Não, tu tá falando de dinheiro. Tô falando de valor. Entendeu? E valor. Pra ele volta pra seleção holandesa. O Corinthians tem um jogador titular numa seleção na Europa. Agora, se estão sabendo usar ou não, aí é problema dele lá, irmão. O Corinthians vai pra Libertadores. Entendeu? O Corinthians vai pra Libertadores. O Corinthians já tinha ido naquele ano, né? Porque eles ganharam a Copa do Brasil, foi pra Libertadores agora. Tá jogando Libertadores. Entendi o que você falou. Então, assim, aí a valoração financeira da Libertadores... Entendeu? Então, assim, o legado que teve, depois ganhou foi campeão, né, da Supercopa e tudo, e da Recopa, né, contra o Flamengo e tudo. Então, assim, essa é uma coisa que gera retornos que não tem preço, não tem valor, entendeu? Aí a arrecadação, a arena lotada. Tá lotada por quem? Foi lotada por quem? Por causa do Zé das Couves? Não, o pessoal foi lotado por causa do Memphis, irmão. Então, venda de camisa, quanto que foi? Absurdo. Venda de ingresso, cota de televisionamento, né? Nessa época o Fabinho pessoas. Tava lá, foi o Fabinho que trouxe, pô. O Fabinho foi lá na Holanda negociar. Entende? Então, assim, isso o pessoal não vê. Não vê, não. Não quer ver, né? Não quer ver. Não. Então o pessoal fala, tá, mas tá lá. Então, assim, agora, porque ele faz um gol, porque ele vai ganhar não sei quantos %. Porque vocês não souberam aproveitar. Porque quando a gente fala assim, não torço futebol não, porque eu não ganho nada do futebol. Não ganha porque você não se preparou. Aqui na região, quando você tem Rock in Rio, o que for, se você preparou, você vai alugar
né, no Airbnb, né? Você vai botar lá, você vai alugar. Você vai botar um pastelzinho, vai vender. Você vai botar amendoim, vai vender. Aproveitar as oportunidades. Você vai abrir, vai pegar um alvará de estacionamento, você vai fazer estacionamento. Então você não ganha com futebol porque você não quer. Mas agora na Copa do Mundo, um montão de gente tá vendendo camisa, vendendo corneta, vendendo cordão, vendendo chaveiro, vendendo tudo. Então, você não ganha com futebol porque você não empreendeu no futebol. Aí não é problema do futebol. Você tá entendendo? Então, se o Corinthians, porque a cota do bicho do Memphis vai ser maior, não sei o quê, porque não empreendeu. Como é que foi essa venda de camisa? Fizeram um trabalho de marketing em cima dele para aumentar a venda? Botaram ele em frente lá das pessoas aumentar? As primeiras 100 pessoas, as primeiras 5 mil pessoas que chegassem na arena ia ganhar uma camisa do Memphis assinada? Fizeram merchandising, fizeram... Então, assim... Foi uma falha, mas assim, o futebol mudou muito, né? Mudou muito, irmão. Então, o que acontece é o seguinte, o que você vai lucrar, o que você vai ganhar é feito em cima do potencial que você vai desenvolver, você vai fazer. Então, assim, sobre tua pergunta, né? Que você fala... não sei se eu respondi a tua pergunta, mas ela tá incutido nesse objetivo que você fez, que você falou, né? A gente estava falando sobre isso aí, aí entramos na questão do Corinthians, do que a gente faz lá no Corinthians, pedindo lá. Ah, tá, eu ia falar sobre a Copa do Brasil. Aí na Copa quando você falou do ir nos dois. Né? Sobre os dois clubes, eu não vou. Se eu tô fazendo trabalho no Inter, a gente tem um propósito no Inter. E o que vai diferenciar... Poxa, tem uma galera orando no Inter e tem uma galera orando no Grêmio. Tem. A questão é a seguinte, para isso Deus é soberano. Ele vai optar em quem vai glorificar o nome dele. Eu acho que Deus dá vitória para um clube? São perguntas de amigos, assim, tá? Isso então, aí são coisas de amigos. Então, eu vou te fazer a pergunta. Eu não sei se você já teve, mas quando você tem um ente querido precisando fazer uma operação, uma cirurgia, precisa de um rim, precisa de um fígado, precisa até de coração, implante. Alguém vai ter que morrer, né? Uhum. E aí, botamos Deus no quem vai morrer? Na guerra alguém morre, né? Na guerra alguém Então, pro teu ente querido, pro teu parente ser salvo, alguém vai ter que morrer. Você não pediu morte de ninguém. Você pediu o transplante e a cura para Deus providenciar, porque na fila ele tava lá, quincajando, ele não aguentava morrer. Tu acha que... Outra pergunta agora, para você. Como aconteceu com minha esposa. Eu fui fazer um concurso, só tinha 2 vagas. Tinha 500 pessoas inscritas no concurso, mas só tinha 2 vagas. Você acha que só tem 2 crentes orando pedindo para passar no concurso? Não. Ela orou pedindo para quê? Passar no concurso. Mas ela teve que estudar. Aí como é que Deus vai fazer? Como é que Deus... Pô, tem 100 pessoas orando para passar, mas só tem 2 vagas. Ih, rapaz, coitadinho de Deus. Como é que Deus vai resolver isso? Soberania de Deus. O trabalho geral, ele não vai dar aquilo ali para uma pessoa que não sabe. Exatamente. Eu não sei o que o Grêmio, eu não sei o que o Vasco, na final, eu vou voltando nisso, porque na Copa do Brasil, nós oramos e pedimos a Deus uns 4 meses antes da Copa do Brasil. A gente reunia... propósito de Deus? Propósito. A gente tinha um propósito, a gente estava tudo o que o Fabinho ia dizer na final, o que cada jogador ia dizer na final, o que as esposas, tivemos meninas lá, esposas que se converteram, jogadores que se converteram, elas entenderam o propósito, elas começaram a entender que elas podiam falar com Deus. Então, assim, nós fizemos reunião com as esposas dos jogadores lá, e pedimos Deus e falamos para Deus qual era o propósito que a gente tinha, de encontrar pessoas, na comissão técnica, pessoas que se decidiram também na comissão técnica. Então tinha todo um propósito. Eu não sei qual era o propósito do Vasco. Eu não sei o que o Vasco quer fazer, o grupo do Vasco quer fazer com o título. É o que eu falava pra eles, pros jogadores. O que vocês vão fazer com essa taça? O que vocês vão fazer com esse bicho? O que vocês vão fazer com... E vários deles se comprometeram com o bicho que recebeu de ajudar um montão de instituição. Então, assim, aí chega no final, aí ganha a Copa do Brasil e é campeão. Pô, Deus optou. Deus, ele tem a sua escolha. Deus, ele opta por dependendo do propósito que tem. Por que quando Jesus chegou lá no... Que era no acaso, né? As pessoas às vezes... Porque tem um trabalho... Pra quem acha que é acaso, sim, mas pra quem... Tem o trabalho da pessoa, tem um preparo que a pessoa tem, o profissional se prepara. Estou falando um profissional de maneira geral. Os resultados vão chegar, mas a gente também tem que pensar o seguinte, que tem os propósitos de Deus para as coisas, né? Então, assim, claro. Ainda que eu me prepare, ainda que eu busque ali o resultado, em alguns momentos pode bater na trave. Sim. Pode. E em outros momentos... Faz parte. Então, faz parte. Agora, o propósito de Deus para a vida da pessoa, porque tem o propósito de Deus de maneira coletiva, né? Tem o propósito de Deus de maneira individual. Então,
Então você entende que vocês trabalham assim dessa maneira, né? Como propósito, né? A gente pede a Deus conquista na performance com o propósito de exaltar o nome de Deus. Foi assim no Flamengo. O Flamengo tá lá desde 2009. 2019, 20, 21, 22, 23 que ele foi, final de 23 que ele foi pro Corinthians. No Corinthians, chegou na zona de rebaixamento do Paulista. E a gente entrou com um propósito, colocando para Deus aquilo tudo. Na janela, nós pedimos Deus para abrir negociações, porque o Corinthians não tinha dinheiro. Como é que vai contratar sem dinheiro? Entendeu? Então, assim, vieram muitos jogadores de graça, que oportunizou. Outros clubes, não sei se outros não viram, o Carrilho, por exemplo, foi assim, ele veio de graça. E aí chega no Inter, a mesma coisa. A gente começa a pedir a Deus, entramos num propósito, não vou citar o nome dele porque ele não é cristão ainda, mas ele começou a fazer gol, a gente fez um propósito com ele, e agora o Antony, sim, que é cristão, a gente teve um jogo, um encontro que tivemos, e eu falei com ele pra gente orar, e eu falei, cara, Deus é o maior interessado que você aumente a tua performance, que você cresça, que você se destaque, para que você possa ganhar oportunidade, para que Deus possa abrir portas para você ainda mais, porque quando há um destaque, a probabilidade, mas vai facilitar a Deus, vai ajudar mais a Deus, vai ser mais fácil para Deus. Deus não precisa disso. Não, Deus não precisa disso. Por que Deus chamou Paulo? Chamou tanta gente para chamar. Por que Deus foi lá pegar Paulo? Um cara altamente estratégico, poliglota, entrando... Deus foi lá e tu vê que no texto não tem negociação, né, irmão? Então, assim, claro, ele poderia dizer não, mas Deus fechou Paulo. Fechou e jogou no chão, entendeu? Então, travou, meu irmão, é isso aqui. E foi tão forte que Paulo fala, quem és tu, Senhor? Entendeu? E Paulo é um cara que estava indo perseguir a igreja. A gente entende como estratégia. Né? Exatamente. Deus é Deus de estratégia. Então, quando a gente pede pro cara aumentar a performance, que Deus aumentar, é o que eu oro, para Deus aumentar o tônus muscular, para Deus aumentar a força física, aumentar a flexibilidade, aumentar o poder de raciocínio lógico. Você joga, você sabe, vê o cara rápido. Isso é possível. Para Deus aumentar, para Deus potencializar as nossas valências. Então, aí só para encerrar aqui com o Antony. Nós oramos, falei, vamos orar para Deus te dar 3 bolas nesse jogo, nesse próximo jogo. Deus vai te dar 2 segundos antes. Vamos orar isso aí. Ele abriu 1 bilhão desse tamanho. E a esposa dele do lado, eu falei, você crê nisso? Ela creio. Então vamos orar. Deus não é Deus do milagre? Vamos orar, pô. Pedindo 3 bolas. Pra tu pegar 3 bolas impossíveis. Aí eu falei, beleza, oramos. Não. Aí eu falei, o próximo jogo é contra quem mesmo? Ele falou, é aqui no Beira-Rio. Contra quem? Contra o Fluminense. Contra o Fluminense. E tu sabe qual é meu time, né? Cara, quando ele falou Fluminense, eu falei, amém. Contra o Fluminense. Eu já tinha feito isso várias vezes. Meus filhos que ficam doidos, né? Já orei, né, contra o Fluminense, mas já orei a favor do adversário do Fluminense várias vezes. Com o Flamengo, algumas vezes. Com o Corinthians. 2 jogos do Corinthians brasileiro. Empatou aqui de 1-1 e ganhou lá o Corinthians. E aí eu falei assim, beleza, vamos orar. Orei, nós oramos e tal. Cara, eu tava em casa, foi 2-0, né, Fluminense, ou 2-1. Não lembro. 2-0 Inter. Acho que foi 2-0 Inter, foi isso mesmo. E ele pegou 3 bolas, cara. Uma o Serna sai na cara do gol dele, Serna joga pra cá e chapa aqui, ó. Ele não vai. Ele cai e pula. Aí eu falei isso pra minha irmã, que é fisioterapeuta. Foi um jogo, eu lembro. Foi. Eu lembro desse jogo. Fluminense Internacional agora, antes da parada. O Fluminense perdeu um gol de cara, né? Eu lembro. Foi no 3. Eu lembro. Um foi de cara, que foi o Serna. Eu lembro. Que o Serna entra e ele faz tudo certinho. Ele ainda joga o corpo pra enganar ele não vai. Quando ele chapa do outro lado, o Antony vai e pega. Entendeu? Aí depois nós falamos, começamos com ele e tal. Foi. Então, assim, a gente não pede Deus pra fazer uma cura, a gente pede Deus pra abrir porta de emprego, a gente pede Deus... Pedi a Deus 3 bolas, cara. E aí a minha irmã, quando eu falei isso pra minha irmã, que é fisioterapeuta, que ela estuda isso, anatomia humana e tal, ela falou assim, por que você falou 2 segundos? Aí eu falei, não sei, veio na minha cabeça assim, pra Deus antecipar 2 segundos antes do... Ela falou, 2 segundos é o tempo que o cérebro demora, né? Que ele investe pra dar ordem na reação.
Por isso que às vezes no acidente a gente não consegue frear. A gente vê, dá ordem no cérebro, o cara atravessando na rua. Já foi. 2 segundos é muita coisa. E como é que tu trabalha essa coisa, assim, eu ia falar até da Ucrânia, mas como é que tu trabalha, como é que tu vê essa questão das pessoas comparando a razão com a fé? Porque as suas orações em relação a isso são específicas, né? Mental tônico, muscular, questão de tempo de reação. Potencializar nossas coisas, capacidades. Pra muita gente vai ouvir e falar quer ver uma coisa? Isso é besteira, porque se o cara treinar, o cara vai conseguir e o cara consegue muitas coisas. Agora, quando você coloca a fé nisso, direcionado, como é que tu falaria para um cara de uma maneira assim, bem tranquilo? Porque, não, mas isso aí não tem a ver com fé. O que você falaria pro cara assim? Ainda que ele não seja... Primeiro, não, eu tô acostumado, eu pego isso direto. Primeiro que é uma coisa assim, deixa eu ver. Tu já comeu buchada de bode? Pô, acho que não. Se eu falar pra você que buchada de bode é uma delícia, que você tem que comer buchada de bode, o que você vai fazer? Eu acho que eu não comeria, não. Pô, cara, não... Então, pela estética da vida e tal. Então, vai ser impossível você absorver o quanto é gostoso, o quanto é bom a buchada de bode. Porque você nunca comeu, você nunca experimentou. Então, quando a gente vai falar para um cara que nunca experimentou uma coisa, é muito difícil, ele não vai entender. Então, não adianta ficar muito ali batendo boca com o cara. Racionalizando. Não adianta. Um porquê, razão. O que tem que mostrar para eles são números. Que pode, por exemplo, a gente não consegue provar a existência de Deus. A gente mostra inúmeras evidências. E que na ciência é mostrada essa evidência de Deus. É isso, vários cientistas, vários estudos. Talvez essa situação que você falou. Do átomo, do nêutron, como que sustenta. Não vai ficar batendo de frente com o cara, né? Não vai. É uma coisa que você tem que experimentar, irmão. Então você experimenta, depois você me diz. Cai pra dentro, depois você diz, eu não quero, então eu não posso fazer nada por você. Agora, por exemplo, você fala de um cara como esse, por exemplo, como muitos outros. Eu poderia te dar... Por exemplo, o Diego teve lá na nossa igreja, quando ele machucou o joelho, ele foi um cara que ele confirmou ida lá no CAC da Paz, e ele se machucou no meio da semana. Enquanto na segunda-feira, ele foi com a muleta, mas ele foi com o joelho e tal, claro, com autorização do Flamengo, podia e tal. Ele foi. O diagnóstico dele de volta, você até postou isso na época, o diagnóstico era tipo papo de 40 dias, um mês, ou 2 meses, um negócio assim. Nós oramos pedindo a Deus para Deus antecipar isso, para Deus minimizar isso. A ciência disse que o cara ia voltar. Ele voltou com um prazo bem antes do que isso. Então, antes do que isso. Aí você acredita a questão da fé. Teve um cara, do Flamengo, eu não vou dizer o nome, o cara foi lá no Casa Cap. Ele estava fora do jogo de domingo. Por isso ele pôde ir. Foi numa quinta, o treino lá dos moleques é terça-quinta. Terça-quinta, ele foi numa quinta. Ele tava fora do jogo de domingo. Aí ele veio e tal, na hora de ir embora, eu agradeci a ele. Pô, valeu, cara, valeu e tal. Ele falou, agora eu vou ficar um pouquinho de molho aí e tal. Cara, você crê que Deus pode? Creio. Aí eu botei um nome dele, nós oramos. Ele foi pro jogo domingo. Aí eu até falei, pô, fala com ele, lembra ele lá, cara, lembra ele pra ele poder ir naquela correria. Ele foi pro jogo domingo. O agir de Deus é algo que as pessoas querem buscar explicação, né? Então, assim, agora, ele absorveu a fé, absorveu. Entendeu? Eu lembro também lá no Vasco, uma vez o Gilberto, lateral esquerdo, lembra? Lembra. O bem de coluna, que ele tá, pô, aquele dozinho de coluna não podia. E ele chutava pra caramba. Ele não podia, eu me lembro lá, o Jorginho tava no Vasco na época. Na concentração, nós fomos lá e tal, ele pediu, nós oramos por ele. Ele já ia pro jogo. Só que ele falou que tava torcida em cima, o Vasco tava passando uma dificuldade. E aí ele, evitando de fazer algumas jogadas, de chutar, por exemplo. Cara, ele meteu um golaço de falta. Que minto. Aí eu acabei de orar. Quando eu acabei de orar, ele foi pro jantar, depois ele mandou um recado não sei se foi o Jorge, alguém que avisou. Pô, ele não tá assistindo mais nada, mano. Ele vai pro jogo. Foi pro jogo. Ele bateu uma falta de longe lá na gaveta, uma pancada, que ele não batia a falta. Ele bateu e fez o gol. São números, são evidências, são situações que acontecem, né? São coisas que... essa coincidência, pô, então tô com 1000 coincidências aí. E deixa eu te falar, como é que essa questão desse mesmo trabalho, né, que vocês fazem aí nos clubes grandes aí do Brasil, como é que essa coisa que vocês fazem do Crack da Paz
fora do... Você foi pra Ucrânia, não foi? Fui pra Ucrânia, vou agora de novo, em agosto de novo. O objetivo dessas atividades... Você foi na Rússia também, né? Rússia, Ucrânia. Só que você pelo Crack da Paz, você vai com o objetivo de quê? De propagar, fazer missões através do futebol? Na Ucrânia agora, a gente vai para levar entretenimento, para levar lazer, para levar... Porque as crianças lá, os adolescentes, pais morreram na guerra, mãe, irmão mais velho. Então, assim, é um ambiente muito ruim, muito depressivo, né? Esse momento de guerra, a gente vai para levar essa paz em meio à guerra. É o que a gente fala, né? E a gente chega lá, a gente brinca com eles, eu faço um montão de coisa, né? Eu não vou te mostrar aqui, mas eu troco meu joelho. Entendi. Eu tiro o olho. Entendi, a galera gosta, a galera curte. Dedo, faço um montão de coisa. A criançada fica doida e a gente brinca com elas, ensinamos o futebol, que aí é a parada do Teologia do Esporte. A gente ensina, dribla o cone e chuta no gol. Chuta na meta, né? Que é o gol. Aí no final a gente fala sobre driblá-lo mal e acertar o alvo. E esse alvo é Cristo. Então, mas aí você vincula? Vincula. Todo exercício, inclusive no livro, né? Tem 10 fundamentos que a gente dá domínio. Que é a Teologia do Esporte, o nome do livro. Teologia do Esporte. Nada mais é do que pegar a prática esportiva e aplicar num princípio bíblico. Entendeu? Então tem lá, eu dou lá passe, cabeceio, domínio, chute a gol, vários fundamentos do futebol que é aplicado num princípio bíblico, numa realidade bíblica, né? Que aplica para ele memorizar, né? Então, fugindo do mal e por aí fora. E as linguagens de Deus: Deus é o grande juiz, Jesus é o nosso capitão, o Espírito Santo é o oxigênio de Deus, né? Legal. E vai por aí fora. O pecado é errar o gol, né? Errar a meta, errar o alvo. A graça é Deus zero pra cá. A pessoa está perdendo 3-0. Porque todo gol que você toma, por mais merecimento que o adversário tenha, todo gol houve um erro. Houve uma falha, houve alguma coisa ali que, né, o cara veio driblando todo mundo. Alguém errou. É verificado, né? Verificado. Quando você toma um gol, é um erro. Quando a gente peca, quando a gente erra, quando a gente detecta o erro e assume o erro, e a gente confessa esse erro, Deus, que é o grande juiz, ele vai lá e zera o placar. E a galera lá curte essa parada, assim? Curte geral, com certeza. Para se entender, eu prego sobre a bola, falo sobre a bola. Na bola você prega. Né, que eu falo sobre a bola, eu pergunto você. Primeiro eu chego, né? Inclusive tem um vídeo que eu tô botando agora aí, vai no meu Instagram. Que é isso aqui? O cara fala, a bola. Você sabe o que é isso? Sei. Conhece? Conheço. Tem intimidade? Posso jogar aí? Não. Tem intimidade com isso? Tem. Você pergunta, tá bom, você tem certeza que isso aqui é a bola? Você conhece a bola? Conheço. Então tá bom. Então me diz, quantas libras cabe dentro de uma bola oficial, profissional? Ih, não sabe. 8 libras. De 8 a 12, média 10, né? Quanto mede a circunferência de uma bola oficial? E não sei, 68 a 70 centímetros. Qual é o peso de uma bola oficial? E não sei, 450 gramas. Ué, você falou que conhece a bola? Então você não conhece a bola. Você sabe o que é a partir de uma imagem. Existe uma grande diferença entre saber o que é pela imagem e conhecer de fato. Assim é Jesus na nossa vida. Às vezes você acha que conhece Jesus, mas não, você identifica a partir de uma imagem aí. Que o mundo ocidental, né? Ocidental mostra. Você olha lá, um cara barbudo e tal, Jesus, ou escrito. Se tiver escrito, o que é isso? Jesus. Quem é Jesus? O cara sabe pela imagem, mas ele não conhece a essência de Jesus. Não tem intimidade com Jesus. Tem muita gente que identifica a bola, mas se eu jogar a bola, vai quebrar. Vai bater e vai voltar. Dá uma canelada. Não tem intimidade. Mas ele conhece, ou melhor, mas ele sabe o que é. Né? Então isso aí, a partir disso aí, você entra já numa realidade já especial, entendeu? Legal. Mas sobre a pergunta que você falou dos dois clubes, eu pensei que você fosse fazer uma pior ainda. Tem aquela, né? Que é quando lutou o Vitor Belfort e o Jacaré. Lembra? Lembro. O Jacaré, na época, hoje ele tá nos Estados Unidos, na época ele tava na nossa igreja, no Recreio. O Vitor Belfort era de uma outra igreja, que na época estava na Atitude aqui, que hoje eles estão nos Estados Unidos também. Os dois eram crentes, os dois servos de Deus, os dois da igreja, os dois lendo a Bíblia, orando, jejuando, pedindo a vitória. E agora? Como é que Deus vai fazer? Coitadinho de Deus, hein? Como é que Deus vai resolver isso? Tem duas questões aí. Quando você vai pro indivíduo, porque o grupo é uma coisa, né? Individual, qual é a diferença? Primeiro tem a questão de quem vai glorificar o nome de Deus. Isso está envolvido, né? Porque pode ser no momento, numa visão de Deus agora, mas pode ser pro futuro.
Sim. Então Deus é soberano. Ele sabe aquilo ali. Agora, Deus vai respeitar muito, e Deus respeita muito a tua aptidão pessoal, física, né? O quanto você treinou, o quanto você esteve atento na luta, o quanto você se esmerou, qual curso você fez. Porque para Deus te abençoar na tua empresa, tá envolvido isso aí, irmão. Tá envolvido que era... Senão o cara vendia pastel e ele era presidente de uma multinacional. Não é assim. Senhor, me bota como presidente da Petrobras, Senhor, da multinacional. Não é assim, irmão. Qual curso você fez, irmão? O que você qualificou? Qual foi o empreendimento que você... Entendeu? Então, Deus respeita muito isso. Então, a limitação de cada um. Porque quando o autor lá de Samuel diz que o sol parou, o sol não parou, né? Mas tá lá na Bíblia, o sol parou. Mas o sol não para, o sol já tá parado. Mas Deus respeitou a limitação do autor. Você tá entendendo? Ele não tinha concepção de que a terra que girava, não era o sol que girava. Mas Deus respeitou. Ele não tinha esse conhecimento físico da parada. Então, Deus vai... O que você tem para oferecer? Então, quem vai estar mais atento no golpe? Quem vai estar mais ágil? Quem que vai criar alguma coisa? E aí o Vitor Belfort, o Jacaré, ele ganha com um chute inesperado, irmão. É uma junção de muita coisa nesse sentido. Ele nunca tinha feito isso. Ou se fez, não foi de forma midiática. Entendeu? Então, assim, ele treinou um golpe, uma coisa, ele pensou fora da caixa. Entendeu? E aí, o reflexo para responder, para segurar, vai depender da tua aptidão. Deus não vai... Por isso que o Espírito Santo te fará lembrar. Se você não estudou, se você nunca leu Eclesiastes, como é que ele vai te fazer lembrar de Eclesiastes? O Espírito Santo vai ter que ir para Mateus. Não, ele estudou Mateus. Aquele versículo lá, ele tá no sufoco ali, debate evangelístico e tal. Ele vai tirar de Mateus, que você leu Mateus. Vai tirar de Marcos. Mas Eclesiastes, você nunca leu Eclesiastes. Então o Espírito Santo, ele não inventa. Entendeu? Lhe fará lembrar é o que já tá na cachola. Ele vai trazer na primeira tela. Mas se você não estudou, como é que ele vai te lembrar? Entendeu? Que é o mesmo princípio pro futebol, pro treinamento, pro preparo, para as profissões. Quando a gente pede para Deus potencializar o reflexo de um goleiro, um zagueiro, ele já treinou o reflexo. A gente só vai pedir para Deus potencializar. É o que Deus fez com o Felipe lá com o eunuco. Que ele corre ao lado da carruagem e depois ele é transportado para Azoto. Doido isso, né? Também, né? Aí, não tem nada... assim, eu percebo... Muito mistério. Não, e eu percebo que não dá para tentar trazer uma razão pura, né? A pessoa, que você falou, tem que experimentar e Deus ele vai se revelando e o propósito dele é concretizado de acordo com a vontade dele mesmo, que ele é soberano, cara. Tem. Cara, eu conheço... Não sei se tu conhece o testemunho, é lindo lá, o testemunho do pastor amigo nosso, cara, foi memória agora. Ele até postou lá na Tijuca, ele era PM, e ele tava cercado a mãe dele pregando. É que nada, coroa, não sei o quê. Márcio Rocha, né? Márcio Rocha. E ele era PM e tal, tava lá, e já falou isso várias vezes, até falou na rádio. E ele falou assim, ele tava encurralado numa situação, não tinha como. Tá tampado, ia morrer. Munição dele acabando. O rádio acho que não pegou, tava fora de área. Falou, e babou. É aquele dia. Ele lembrou de quem? É aí que eu tô te falando. É uma coisa que ele decidiu experimentar. Ele falou, Deus dos meus pais. É mesmo? Falou. Deus dos meus pais, se tu existe mesmo, me tire daqui. Se eu me tirar daqui, eu vou te servir até morrer. Ele falou que do nada ele parou de ouvir tiro. Ele parou de ouvir os tiros, os caras gritando, ele tá aqui, não sei o que. Ele começou a ouvir, parar, tal. Não me lembro exatamente o que aconteceu. Daqui a pouco, do nada, chegou. Ele saiu. Saiu e falou, vou te servir até morrer. Ele escolheu, né? Escolheu. Ele escolheu experimentar. No filme da Cidade de Deus, o menino tá lá na árvore, lembra o filme da Cidade de Deus? Lembro. E ele ia pra igreja, tava afastado, ele falou assim, falou, Deus, se o senhor me tirar daqui, eu vou voltar pra igreja e nunca mais vou sair. Ele passou no meio dos bandidos naquele filme. Sabe, esse filme é real, né? Baseado em fatos verídicos.
Então, assim, são muitas histórias. Eu conheço muitas histórias que isso acontece e o cara resolve experimentar mesmo. Não dá pra botar Deus numa caixinha, né, cara? Não dá. O cara tem que experimentar, ele tem que ousar. As coisas que são da fé, elas se revelam, Deus se revela, Deus é soberano, a gente tem fé, a gente tem nossas atividades cotidianas, mas a gente entende que Deus é o todo em relação à nossa vida, né? Por isso que quando você faz esse trabalho, que é um trabalho evangelístico, junto com essa galera que tem um potencial grande, até para poder comunicar com mais gente, né? Até quando você falou, não, eu não quero ganhar todo mundo, você não quer atingir as pessoas porque você não tem um chamado para isso, mas através desse trabalho, é um trabalho onde que muitas e muitas pessoas serão tocadas, né? E assim, vidas, para quem está no meio, para quem sabe, diferente daquelas pessoas que não estão, têm suas dúvidas, a gente já viu muita coisa, né? Muito testemunho de coisas que a gente percebe e entende que a soberania de Deus resolveu a situação, como resolve mesmo sempre, né? Ricardo, quero te agradecer, cara. Quero te agradecer pela oportunidade de a gente trocar essa ideia aí, bater esse papo, que é fé, futebol, os bastidores aí de um trabalho que a gente entende como missionário. Se você quiser falar alguma coisa direcionado para alguém, para a câmera, se quiser falar qualquer coisa, agora a bola tá contigo. Então, quero só agradecer a você a oportunidade e dizer que você é uma grande oportunidade de você entender o que a gente está vivendo, o que eu evidenciei, o que eu faço na minha vida, as oportunidades que a gente tem tido e que é possível a gente ter uma vida com Deus e uma vida guardando a nossa expectativa profissional, guardando os nossos sonhos, colocando e aplicando os sonhos diante de Deus, né? As coisas podem não acontecer como você espera, mas uma coisa você pode fazer, você pode se preparar, orar, pedir a Deus para que as coisas aconteçam da forma que você espera, que você almeja. E com certeza Deus vai te dar oportunidade para que você possa experimentar maiores coisas na sua vida e deixar que Deus abra. E aquilo que eu disse, Deus nos exalta para quando a gente for exaltado, a gente apontar quem de fato deve ser exaltado. Então Deus tem um propósito em te exaltar. Então se você quer emergir na vida, você quer crescer na vida, você quer conquistar coisas que ainda não conquistou, se você quer contar com a ajuda de Deus, você tem que deixar claro para Deus de que ele será exaltado, de que o nome dele será glorificado para a honra e glória dele. E aí realmente as coisas vão estar encaixadas, vão estar dentro da realidade e com certeza as coisas vão acontecer. Talvez ela pode não acontecer, né, Henrique? Externamente, da forma que você espera, como aconteceu comigo. Eu queria ser jogador de futebol e tinha um propósito, né? Jogar na seleção brasileira e tal. E hoje Deus me mostrou que não é desta forma que eu iria engrandecê-lo e que ele iria me usar. Mas hoje eu não sei se eu tivesse chegado na seleção brasileira sem ter conhecido a Deus, se eu seria tão feliz e realizado como sou hoje. Então isso faz toda a diferença na minha vida e com certeza pode acontecer na sua vida também. Beleza? E você que acompanhou aí o bate-papo, tenho certeza que você curtiu. Curta aí no videozinho no YouTube, compartilha, isso ajuda a gente a propagar essas mensagens, esses vídeos que a gente tem, esses episódios aqui do podcast, né? Ajuda a gente, quanto mais curtida, mais pessoas conseguirão acompanhar, né? E é algo que, além de entretenimento, também ajuda com uma mensagem aí pro coração, como a gente viu aqui através da vida do Ricardo Penudo, pastor Ricardo Penudo, do Craque da Paz também. E assim, acompanha aí para os outros vídeos, outros episódios e até mais. Valeu. Valeu.